Uma história moderna de artes marciais se desenrola em um mundo onde nanobots aprimoram guerreiros. O protagonista, filho ilegítimo de um líder de seita demoníaca, é alvo de assassinato. Salvo por um descendente que viaja no tempo injetando com nanobots, ele ganha habilidades incríveis e domínio das artes marciais. Através dos nanobots que escaneiam e transferem conhecimento diretamente para seu cérebro. Apesar de não conhecer nenhuma arte marcial, ele é forçado a competir nos julgamentos da seita demoníaca para sobreviver, enfrentando discriminação e desafios mortais. Ganhando um mentor improvável e um guardião poderoso lhe dá a chance de ser verdadeiramente bem-sucedido. Dito isso, a figura desapareceu do local. Este é o mundo das artes marciais. Nas seitas literárias, existem facções ortodoxas que defendem a justiça, e também seitas heréticas não convencionais. E também existe o dom demoníaco que busca a hegemonia e só venera o poder absoluto. No dia seguinte, acordei assustado na cama, meu corpo todo pegajoso e com um cheiro desagradável. Uma voz que se autodenominava nanomáquina da 7ª geração dos colaboradores do céu soou em meus ouvidos. Foi ele quem consertou meu corpo. Uma enorme quantidade de informações foi injetada em meu cérebro e não pude deixar de vomitar. Neste mundo das artes marciais, meu corpo inteiro está equipado com 648.200 nanorobos. O irmão uterino de Penhagao sempre quis me matar, e agora nanorobos de origem desconhecida em meu corpo. Não parece nada bom. Meus guardas trouxeram um médico. Apressei-me em deitar e fingi estar fraco. O médico se adiantou para me examinar, mas o resultado surpreendeu. Todos os resíduos metabólicos do meu corpo foram eliminados. A circulação de Qi meridianos sanguíneos também se tornou ativa. Não entendo o que isso significa. Isso significa que meu corpo se tornou a constituição mais adequada para praticar artes marciais. Acontece que são os nanorobos que removeram as impurezas do meu corpo e ajustou o corpo ao estado ideal. Existem 6 seitas principais do dom demoníaco. O líder da seita demoníaca quer tomar as garotas mais bonitas de cada facção como suas 7 concubinas, para ter herdeiros. Os descendentes estão qualificados para o cargo de pequeno líder da seita. Quando atingem uma certa idade, entram no caminho demoníaco. O julgamento do caminho demoníaco é aberto uma vez a cada 10 anos. O povo da seita demoníaca chama esse período de batalha pelo pequeno líder da seita. O médico viu que meu corpo não tinha anormalidades e apenas prescreveu alguns medicamentos nutritivos para restaurar o Qi. No caminho da partida, ele não é inferior aos talentosos jovens mestres das 6 principais seitas e pode atingir esse nível. Ele especula que o líder da seita está ajudando secretamente. Lavei a sujeira do meu corpo e perguntei às nanomáquinas o que elas disseram agora. Até que ponto o corpo pode ser restaurado? Lesões, punções causadas por choques externos ou danos aos órgãos internos. Pode ser reparado imediatamente, mas a perda de sangue e a recuperação das partes do corpo requerem divisão celular. Portanto, leva mais tempo. Embora eu não entenda, o fato não importa. Eu abri um corte na minha mão e então uma sensação de dormência veio, e a ferida realmente cicatrizou em um piscar de olhos. O corpo também se tornou espesso como uma placa de aço acumulada sob a reorganização das nanomáquinas. O nome nano não é realmente agradável. Eu renomeei para espinho-prisão. Em seguida, fui ao escritório e usei outras funções do espinho-prisão. Peguei um livro sobre aprender o dom. Com os dedos folheando constantemente, o espinho-prisão terminou de escanear. Perguntou se queria transferir para o cérebro do usuário. Depois que concordei, uma memória apareceu do nada em minha mente. O conhecimento do livro pode ser recitado de cor imediatamente, e não é apenas recitação, mas conteúdo compreendido. As partes erradas do livro. O espinho-prisão também corrigiu automaticamente. Assim, isso não significa que posso dominar as artes marciais mais rápido do que qualquer um? Os caras das 6 principais seitas aprendem várias artes marciais de atualização desde pequenos, e eu, por causa de sua aliança e vigilância, só aprendi um pouco. A administração demoníaca tem os livros de artes marciais mais completos do mundo. Com essa habilidade, estou confiante de que posso ser mais forte do que qualquer pessoa da administração demoníaca e sobreviver. Neste momento, o jovem mestre Tian Wu, da seita da submissão demoníaca, realmente obteve algo virtuoso. Ainda não morreu e decidiu me matar pessoalmente na administração demoníaca. Hoje é o dia da administração demoníaca. Não dormi nada, de tão nervoso. Estou pensando se devo aprender secretamente a esgrima curta do guarda Zhang ou imitar. Mas antes de minha mãe morrer,
Ela estipulou que eu não poderia aprender artes marciais antes de entrar na administração demoníaca. Se eu aprendesse secretamente, as 6 seitas que me vigiam definitivamente não me deixariam em paz. Este é o espinho-prisão me perguntando se quero escanear os movimentos de treinamento do guarda Zan. Na verdade, pode escanear os movimentos do oponente e transferi-los para o meu cérebro? O espinho-prisão disse que em seu programa há dados de várias artes marciais. Agora ele pode ser transferido para o mestre, mas é um grande tabu no mundo das artes marciais aprender secretamente as artes marciais de outras pessoas. Não há tempo para hesitar. Quando chegar a hora de entrar nas artes marciais, só posso entrar na administração demoníaca sozinho. Deixei o espinho-prisão me ajudar a escanear. Depois de escanear por cerca de meia hora, finalmente terminei de escanear todos os movimentos. O espinho-prisão começou a transferir para o cérebro do usuário. Sinto que as coisas no meu cérebro são realmente um absurdo. Na verdade, aprendi a esgrima curta do guarda Zan diretamente. Assim que golpeei, o movimento era exatamente o mesmo do guarda Zan, que treinou por 20 anos. O espinho-prisão analisou os movimentos de escaneamento em meu treinamento. Analisou a fibra muscular desenvolvida e os meridianos refinados. Perguntou se queria transferir essas substâncias para os músculos do corpo. De repente, meu corpo sentiu uma pontada de dor. O espinho-prisão explicou que o corpo simulou e se familiarizou com os movimentos de treinamento. Ele também deve transferir as substâncias desenvolvidas para os músculos para executar totalmente os movimentos. A transferência deve levar cerca de 1 hora e pode ser concluída antes da admissão. Concordei com a escolha. A dor de Sanshi me causou uma dor lancinante. O espinho-prisão ativou o estado de anestesia, fazendo com que eu perdesse a consciência. O guarda Zan estava cozinhando para mim na cozinha. Antes de morrer, minha mãe a confiou a mim. 5 anos se passaram e eu cresci. Ela rezou para que o espírito da senhora no céu me abençoasse para que eu sobrevivesse na administração demoníaca. Meus gritos chegaram aos seus ouvidos. Ela ficou tão assustada que foi imediatamente verificar a situação e examinou meu pulso, mas não encontrou nada de anormal. Foi então que ela notou as pegadas que eu havia deixado usando a esgrima curta agora há pouco. Ela acha que eu assisti ao treinamento dela por no máximo 2 anos. Em 2 anos, eu a alcancei apenas observando com meus olhos. Sua técnica de espada curta que ela praticou por 20 anos não vale a pena mencionar. Depois da transferência de matéria, eu acordo. Praticar a técnica de espada curta agora não deve doer. Eu apunhalo com uma espada para verificar. Embora seja o mesmo movimento de antes, é mais preciso e poderoso. O que eu mostrei agora foi o primeiro movimento. Agora é uma parte do segundo movimento. Mesmo sem praticar artes internas, deixarei tais pegadas. Se o guarda Zan visse, seria terrível. Neste momento, o guarda Zan veio com comida. Eu rapidamente usei a mesa para cobrir as pegadas. São todas as minhas comidas favoritas. Comecei a devorar, justamente quando terminei de comer. O guarda Zan me perguntou quando aprendi sua técnica de espada. Ele abriu a mesa na frente dele, revelando pegadas óbvias. Eu gaguejei e não soube como explicar, mas ele me elogiou por ter feito um bom trabalho. Ele é meu subordinado. Se não fosse pelo pacto com as 6 principais seitas, ele já teria me ensinado. Ele pegou a fórmula de circulação de energia interna da técnica de espada curta. Embora ele também quisesse me ensinar o método mental de energia interna, o pavilhão demoníaco tem muitos métodos mentais que são melhores que os dele. Eu não pude deixar de chorar. Eu só chorei 2 vezes na minha vida, quando minha mãe faleceu e agora. Eu juro que nunca mais vou chorar. Não hesite ou tenha medo. Mesmo que minha mãe não esteja aqui, eu ainda tenho um lugar para me estabelecer. O pavilhão demoníaco está oficialmente aberto. Eu chamo todas as seitas para se reunirem aqui. Uma figura no alto da plataforma avança lentamente. Ele é o mestre do clã, o avô rei demônio da lei, Li o Homem. Para sua decepção, não há ninguém abaixo que tenha quebrado as regras. Aqueles caras na frente parecem ter muita presença. Eles são os jovens mestres das 6 principais seitas. As placas de identificação de 1 a 6 em seus peitos provam suas identidades. Mas o 7º jovem mestre, eu, não é visto. Fui informado de que minha placa de identificação desapareceu. Só posso esperar aqui até encontrá-la. Definitivamente, alguém das 6 principais seitas fez isso. Eles não querem ficar na mesma fila que eu? Aqueles caras sempre quiseram me matar desde o início. Eu sobrevivi a vocês e cheguei aqui. Devo ficar mais forte e fazê-los pagar o preço. Finalmente, depois de obter a placa de identificação, só posso ficar na parte de trás. Os caras na frente estão apontando para mim e sussurrando.
Sem ouvir, eu sei do que eles estão falando. Deixe-os em paz. Liu, o homem, me notou na parte de trás, parecendo excluído na última fila. É realmente engraçado. O som da buzina soa, anunciando a chegada barulhenta do mestre do clã. Uma voz poderosa aparece. É o mais velho, Yemen, o louco da faca. Ele tropeça e bate em Liu, o homem. Ele zomba de Yemen por vir com roupas tão ruins. Yemen responde cambaleando e arrotando para aquele ruivo. O grande protetor, o rei do submundo, Malu, ordena que eles se acalmem. O mestre do clã se senta. Ele é o mestre do clã da seita do deus demônio celestial, um grande especialista em artes marciais, Tian Wuzun. A poderosa sensação de opressão impede que os outros levantem a cabeça. A energia interna atrás dele faz com que sua voz não seja alta, mas se espalhe por todo o lugar. O breve discurso de boas-vindas termina. Uma ovação ensurdecedora irrompe em toda a área. Ao sair, ele olhou para mim de relance. Ele se virou e foi embora sem me dar outro olhar. O olhar em nosso primeiro encontro foi tão frio, mas eu esperava por isso. O registro no pavilhão começa oficialmente em seguida. O pavilhão demoníaco tem um total de 6 estágios em 174 anos. O exame de progressão de cada estágio só pode ser desafiado uma vez. Alunos que não passarem no exame serão eliminados do local. Tian Jinyun, da seita do demônio da espada número 2, pergunta. Liu, o homem, repreende. Você não tem qualificação para perguntar. Ele, que sempre foi arrogante e dominador, de repente publicou que Liu, o homem, o avisou que a partir do momento em que entrou no museu, os privilégios das 6 seitas principais e do líder da seita desapareceram. Quer ser eliminado antes da batalha de conquista? Outros jovens mestres riram. Ele só pode baixar a cabeça e admitir seus erros. No entanto, Liu, o homem, sabia o que o garoto queria perguntar. Aqueles que passarem no exame e entrarem na próxima fase receberão 3 recompensas especiais. A primeira recompensa é a pílula do dragão demônio. Absorver sua aura pode render 20 anos de força interior. Meu estado atual é sem força interior. Contanto que eu possa passar no exame, talvez eu possa aumentar muito minha força interior em um curto período de tempo. A segunda recompensa é o livro da reversão das artes marciais. Para cada fase do exame que você passar, o estúdio de reversão será aberto. Dependendo do seu desempenho, também haverá oportunidades de aprendizado. Os segredos das 6 seitas principais ou suas artes marciais únicas são mais urgentes do que obter segredos de força interior. A terceira recompensa é dar a vocês, caras, níveis e posições nunca antes vistos. Mesmo eles, os pequenos candidatos a líder da seita, não têm nenhuma posição. Este é um lugar onde os fracos são presa dos fortes. Superar obstáculos e subir é a única maneira de sobreviver. Agora vamos começar a primeira fase do exame para alocar dormitórios e equipes. Estou confuso. Como podemos fazer a primeira fase do exame diretamente sem aprender nada? A primeira fase é um exame para entender o cultivo básico. Pelo menos você deve ter força interior. Aqueles que não têm força interior básica serão designados para o nível mais baixo da seita para fazer tarefas. Eu entendo. É por isso que as esposas das 6 seitas principais me fizeram jurar não aprender força interior. Se eu não passar no exame, terei o status mais humilde da seita. Então eles definitivamente me matarão abertamente. O quinto ancião da seita do deus demônio celestial, o chefe da seita demônio infantil, Xian Suyou, aparece. Ele é responsável pela primeira fase do exame. Outros cobrem os ouvidos nervosamente. Contanto que você tenha um mínimo de força interior, você pode persistir por um quarto de hora em sua música de cítara. Aqueles que não desmaiarem por causa do choro do bebê em um quarto de hora são considerados aprovados no exame. À medida que Xian Suyou dedilha as cordas da cítara, o som estridente da cítara se espalha rapidamente. Mesmo que você tape os ouvidos, você pode entender. A maioria dos caras da seita sem nome no meio caíram. Os pequenos candidatos a líder da seita das 6 seitas principais e os jovens das seitas superiores estão indo bem. Desde pequenos, eles comeram muitos elixires que podem transformá-los e já têm uma força interior considerável, mas a velocidade com que Xian Suyou dedilha as cordas da cítara está ficando cada vez mais rápida. Mesmo eles estão tendo um pouco de dificuldade. Por que isso? Xian Suyou também não entende por quê. Por que você ainda não caiu? Eu mesmo não sei o que está acontecendo. Metade das pessoas no campo de treinamento caíram no chão. Nesse momento, Silau saiu para explicar. Ele detectou ondas sonoras de alta e baixa frequência que podem danificar gravemente o corpo do mestre.
Um modo de defesa de emergência foi ativado para bloquear as ondas sonoras e suspender temporariamente os órgãos do corpo que percebem o som para bloquear o impacto externo. Ele então enviou a informação diretamente para meu cérebro. Xian Suyo no palco estava olhando para mim fixamente. Eu não conseguia parar de tremer. Liu Min percebeu algo estranho nos olhos do Elder Yan. Ele ouviu dizer que eu não tinha energia interna, mas agora parece que não é o caso. Depois que ele se tornou o mestre do pavilhão do caminho demoníaco, foi a primeira vez que ele viu um exame da primeira fase tão interessante. Muitas pessoas já estavam com sangramento nos ouvidos. Wu Jin também percebeu que algo estava errado. Ele instantaneamente pensou nos outros jovens mestres sendo atraídos pelo olhar chocado dele. Todos viraram a cabeça e descobriram que eu estava parado lá. Como isso é possível? Por que um cara sem energia interna estaria ileso? Só existe uma possibilidade, ele tem energia interna. Eu vi que aqueles caras estavam com raiva. Silau começou a analisar os movimentos faciais. Este é o estado dos músculos faciais que aparecem quando se sente absurdo, surpresa, aborrecimento e ressentimento. Se eu passar no exame ileso assim, mesmo que eu diga que não tenho energia interna, ninguém vai acreditar. Eu perguntei a Silau se ele poderia me causar ferimentos internos à força, embora seja possível. Mas Silau não me aconselhou a me preocupar em danificar meu corpo. Não importa, deixe-me sofrer ferimentos internos e vomitar sangue quando a apresentação estiver prestes a terminar. Está quase na hora. Aquele cara desprezível realmente persistiu tão calmamente. Minha dignidade não permite que termine assim. Então vamos ver se vocês conseguem me impedir de injetar metade da minha energia na apresentação. Ondas sonoras desse nível. Outros simplesmente não conseguem suportar. Li Minggu apressadamente impediu a apresentação de Xian Suyu. Só então ele voltou a si. Todos, exceto eu, caíram. Yemen sabia que se continuasse por mais um tempo, todos seriam eliminados. As pessoas do Elder Wejiao realmente se envergonharam. Xian Suyu atribuiu tudo a mim, aquele osso barato. Tudo porque eu violei o pacto das 6 principais seitas. Aprendi energia interna. Isso foi Silau executando as instruções que eu tinha dado agora há pouco. Comecei a vomitar sangue loucamente. Outros não sabiam o que estava acontecendo. Silau está executando o programa do meu comando, danificando severamente meus órgãos internos, causando o máximo de refluxo sanguíneo possível. Quase pensei que ia morrer. Não pude deixar de chamá-lo de louco. O sangue ainda está jorrando constantemente. Afinal, eu sou da linhagem do líder da seita. Seria problemático se eu morresse. Li Minggu é o gerente-geral responsável principalmente por sua reputação. Silau irá implementar o auto-reparo dos órgãos e aumentar o sangue. Eu disse a ele que ainda não está bom. Ainda tenho que esperar um pouco. Silau emitiu um aviso de quase morte. Liu Min verificou qual era o meu nível de energia interna. Você realmente conseguiu persistir até este ponto? Mas o resultado desapontou muito. Eu realmente não tinha energia interna alguma. Este cara passou no exame da primeira fase puramente com perseverança. Ele pediu aos guardas para me levarem para a enfermaria. Eu apressadamente pedi a Silau para me tratar. Uma perseverança tão forte. Se não fosse porque eu sou um filho ilegítimo, Liu Ming teria me treinado como um discípulo. Yemen soube que eu aguentei com perseverança. Liu Ming disse a ele para rastejar para algum canto e ficar com seu vinho. Uma forte intenção assassina irradiava entre os dois. Yemen não queria perder tempo com ele e se virou para sair. As crianças de hoje em dia realmente não têm perseverança. Eles desmaiaram no chão por causa de ondas sonoras daquele nível. Aquele bastardo Seng Retai ainda é um incômodo. Estou deitado na cama da enfermaria. O Dr. Bai nunca tinha visto um paciente assim, que cuspisse tanto sangue por causa de ferimentos internos. Ele estendeu a mão para verificar meu pulso. Eu corri tão longe em segredo que quase curei todos os meus ferimentos internos antes de chegar à enfermaria. Embora ainda doa muito, tenho que aguentar até o final do tratamento. Pelo pulso, meus ferimentos internos são realmente graves. Enquanto ele pensava, planejou me dar acupuntura. De repente, a porta foi aberta com um chute e Yemen entrou na enfermaria despreocupadamente. Ele me perguntou sombriamente por que eu estava fingindo dormir e realmente levantou meu corpo apenas com força interna. Meu corpo estava como se estivesse fixo e não conseguia se mover. Yemen me avisou que se eu continuasse fingindo dormir, ele me daria um tapa na cara. Como esperado, fui descoberto. Perguntei como ele sabia. Um mestre do nível deste protetor pode saber seu estado apenas ouvindo sua respiração, seu pirralho. Cheio de aparência, não há um cara decente.
Você é um cara decente? Embora eu também não esteja aguentando com perseverança, quero dizer. O Dr. Baio lembrou de me dar um medicamento primeiro. Cuspi mais sangue. E Emen viu que minha tese estava realmente ruim. Como uma corrente quente injetada em meu corpo, restaurou um pouco da minha força. Agora Emen vai falar sobre negócios sérios. Pirralho, vou aceitá-lo como meu discípulo. O Dr. Bai e eu ficamos surpresos. Ele bebeu mais 2 goles de vinho. Eu perguntei se ele não sabia quem eu era, mas ninguém em todo o caminho demoníaco não me conhece. Se ele me aceitasse como discípulo, aquelas pessoas das 6 grandes seitas odiariam você. Que engraçado, que diferença faz para este protetor aceitar um discípulo que aqueles caras pensam? Esta é uma excelente oportunidade para mim, mas também é muito provável que seja uma armadilha. E Emen viu que meu coração estava muito pesado. Afinal, viver esse tipo de vida por tanto tempo é compreensível. Então, vou te dar uma proposta que vale a pena te motivar. E Emen bateu algo na cabeceira da cama. Parece que você não está nem um pouco preocupado em ficar para trás dos outros. Embora você tenha passado na primeira fase do exame com perseverança. Mas sem força interna, você realmente conseguirá passar na segunda fase? Ficar na enfermaria por 14 dias fará com que você fique muito atrás dos outros. Embora o tratamento possa me curar imediatamente, ainda preciso ficar aqui temporariamente se não quiser levantar suspeitas. Todos os outros além de mim também sofreram ferimentos internos, mas eles podem usar a energia para curar ferimentos internos, então não há necessidade de vir à enfermaria. Não é de admirar que eu seja o único aqui, porque eu simplesmente não sei usar energia. De repente, tive um lampejo de inspiração e me lembrei de uma coisa. As pessoas que passam na primeira fase do exame receberão moeda do dragão demoníaco e também poderão usar o primeiro andar da sala de estudo densa. A sala de estudo densa do pavilhão demoníaco não é um lugar onde se pode entrar e sair livremente. Cada vez que você passa na primeira fase do exame, você só pode usá-lo uma vez por 1 hora e não pode copiar nada lá dentro. Você deve ser enviado para baixo. No máximo, você pode memorizar 2 livros em 1 hora, mas isso é uma condição completamente favorável para mim. Com a capacidade de digitalização do tratamento, posso digitalizar quase 100 livros em 1 hora. Eu e os outros caras somos diferentes desde o início. Eles basicamente aprenderam as artes marciais da seita para entrar no pavilhão demoníaco para sobreviver à ameaça das 6 grandes seitas. Para se tornar um discípulo do jovem protetor, o guia na minha cabeceira é, na verdade, um método de cultivo interno. Adivinhei certo. Se você se tornar um discípulo deste protetor, eu começarei a te ensinar métodos de cultivo interno imediatamente. Eu, Sen, me levantei da cama e me ajoelhei pesadamente no chão, fazendo 3 prostrações e 9 reverências para todos, exceto o líder da seita. Antes de eu, como professor, descer aqui, preparei o método de cultivo interno. Eu partirei agora. Lembre-se de cuidar bem do meu discípulo. Dr. Bai e eu olhamos para as costas de Elong, um pouco sem palavras. Desde então, oportunidades especiais apareceram continuamente ao lado do meu protetor, mãe, guarda Zan. No pavilhão demoníaco, onde os inimigos vinham de todas as direções, foi a primeira vez que alguém ficou do meu lado, as pessoas que passaram na primeira fase do exame. Todos no grande campo de treinamento estão cultivando energia interna. O pavilhão demoníaco elege o professor de artes marciais mais alto. Um total de 415 pessoas passaram no exame. Quase 200 pessoas a menos do que a geração anterior. Como esperado, o arranjo do ancião Xian foi longe demais. Há também pessoas eliminadas que não estão convencidas. Então, aqueles que resistirem serão dominados. Aquele que ousar deixar o caminho demoníaco, este é o destino do fraco. Entre os caras que passaram no exame da primeira fase, muitos têm origens consideráveis. A conspiração do ancião Xian foi posta em prática. Metade de seu poder, mas eles não são afetados. Isso significa que eles cultivaram pelo menos 60 anos de poder. Parece que a batalha para o pequeno mestre da seita será muito interessante desta vez. O pavilhão demoníaco emite placas de cobre simbolizando os guerreiros de nível inferior da seita. No pavilhão demoníaco, não é permitido responder a todos os professores de artes marciais, incluindo o mestre do pavilhão, adequadamente. Entendeu? Todos os alunos responderam em uníssono. Então, vamos começar a formar grupos. O Dr. Bai preparou todos os materiais. O tratamento começa oficialmente agora. O sistema está detectando alguém tentando danificar o corpo do usuário externamente com agulhas de ferro afiadas. Mude para o modo de defesa de emergência. Não, pare.
Você não consegue nem distinguir ataque de cura? Ainda bem que parei a tempo e ativei o modo de defesa de emergência. Eu disse ao sistema para não reagir a tudo que eu aceitar voluntariamente no futuro. Depois do tratamento, meu estômago se sentiu um pouco melhor. O sistema listou informações detalhadas para minha compreensão. De repente, tive uma ideia. Perguntei ao sistema se ele poderia me curar primeiro e depois me levar para o pulso. Sem que ele percebesse, o sistema disse que pode mudar o pulso à vontade durante o exame de pulso. Nesse caso, posso ganhar tempo para aprender habilidades internas com o jovem protetor. Continue me tratando, sistema. Nesse momento, os grupos já foram formados e as explicações sobre o próximo exame começaram. Aqueles que quiserem participar do exame da segunda fase. Para se tornar o guerreiro definitivo, você deve estar familiarizado com táticas e combate básicos. Vocês têm apenas 21 dias. Este é, sem dúvida, um grande desafio para pessoas comuns. Haverá um total de 20 grupos de confrontos em 3 semanas. Apenas 10 grupos podem avançar para a próxima fase. A partir de amanhã, o mestre de artes marciais à sua frente irá ensiná-los táticas e combate de forma muito amigável. Todos tremeram ao se lembrarem da cena em que atordoaram e arrastaram os caras que resistiram. Após o anúncio da dispensa, todos partiram, deixando apenas os 8 grupos da guarda Tianwu. Ele disse ao mestre de artes marciais. O aluno número 7 da organização foi para a enfermaria. Ele não queria que todo o grupo fosse eliminado no teste de grupo por causa da falta de um membro. Então, ele queria contar ao aluno número 7 o que ouviu hoje. O cara da primeira batalha. Na verdade, fui colocado no mesmo grupo que ele. Então, vou esmagar pessoalmente os pensamentos desse cara. O mestre elogiou sua boa atitude. Parece que já entendi o básico do exame em grupo. Este mestre está ouvindo ativamente as opiniões do aluno número 3 e visitará pessoalmente o aluno número 7 no prédio principal. A guarda Tianwu disse que ele pode ir sozinho e não precisa se preocupar tanto. Você acha que os alunos podem entrar e sair do pavilhão mágico à vontade? Mesmo que ele diga que é um candidato a pequeno mestre da seita da subjugação demoníaca. Não funciona neste lugar. Então, por favor, mestre. Sendo assim, espere até que ele volte ao dormitório para ativá-lo. Eu vou fazer você sentir a dor do seppuku e querer morrer. O mestre ficou surpreso ao saber que eu teria que ficar no hospital por mais 14 dias. Espero que o grupo que ele é responsável não seja eliminado por causa desse cara. Eu já estava dormindo neste momento. O mestre planeja voltar amanhã. Uma sombra negra apareceu de manhã cedo e chutou a porta do meu quarto. Yemen riu histericamente e disse, discípulo, eu cheguei. Depois de um rugido, o jarro de vinho veio logo atrás. Você não vai me dar uma saudação, mestre? Eu cumprimentei o mestre um pouco estranhamente. Ele me perguntou se eu havia memorizado o método mental de ontem. Felizmente, deixei Sailau preparar uma tigela com antecedência. Yemen estava apenas me estimulando e também sendo irracional. Eu não esperava ter realmente memorizado mesmo estando gravemente ferido. Eu não entendo por que ele veio tão cedo. Yemen explicou que o tempo que ele tem para me ensinar é de apenas 14 dias. Quando eu voltar para minha residência, será difícil para ele me encontrar no pavilhão mágico o tempo todo. A vigilância está relaxada neste momento e não atrairá a atenção de outras pessoas. Afinal, dentro do pavilhão mágico, é proibido aprender artes marciais com pessoas que não sejam mestres. Eu pensei que ele era irracional, mas agora parece que ele está se preocupando muito comigo. Não há tempo, vamos começar agora. Vire-se rapidamente e sente-se no chão. Yemen também se sentou. Ele colocou a mão nas minhas costas e estava prestes a injetar diretamente o método de circulação do método mental no meu corpo. Injeção? O que é essa coisa? Eu nunca ouvi falar disso. Esse é o método engenhoso criado pelo mestre do meu mestre. Lembre-se de cerrar os dentes. Se você gritar e atrair os guardas, estará tudo acabado. A energia invisível do rugido do poder interno é injetada no meu corpo. Sailau detecta energia invisível. Através do ponto de acupuntura Mingmen do usuário, inicia a consulta das informações integradas para análise, energia circulando repetidamente através de pontos de acupuntura específicos. Especula-se que seja aqui ou pulso. Sei que o mestre está usando um poderoso poder interno para forçar a passagem pelos meus pontos de acupuntura bloqueados. É muito doloroso. O mestre se maravilha se eu realmente não pratiquei nada. Então, por que os 14 meridianos em todo o meu corpo? Pode circular o poder interno sem impedimentos. Se você praticar movimentos, não haverá deficiências nos músculos e meridianos.
Acontece que foi o líder da seita quem agiu. Entre as 7 senhoras, a que ela mais ama é a senhora Hua. Esse cara nasceu daquela. Talvez ele tenha abandonado secretamente o cultivo. Com essa autonomia, o poder interno pode ser gerado no Danti em 7 dias. Ao mesmo tempo, os alunos do pavilhão do caminho demoníaco, exceto todos os grupos, estão competindo pela posição de líder do grupo. O jovem mestre Tian da seita do demônio solitário foi realmente derrotado por um mero escalão superior. O cara da seita Shuntian. Aqui, não há distinção de identidade, é um mundo onde os fracos são presa dos fortes. Já que eu ganhei, então eu, Bai Ji, serei o líder do 12º grupo. O mestre finalmente completou a injeção do método de circulação de energia. Este é o método mais adequado para mim, que sou completamente ignorante do poder interno. O objetivo é gerar poder interno no Dantin do seu garoto em 7 dias. Olhando para a aparência cansada do mestre, parece que ele também consumiu muito poder interno. Agradeço sinceramente ao mestre por seu trabalho duro. O discípulo certamente terá sucesso. É raro você dizer essas coisas, garoto. Você deve continuar a saborear. Pense sobre o método de respiração e a rota de circulação de energia do método do coração sem céu. O professor irá primeiro. Você deve se recuperar bem. Ele é a terceira pessoa neste mundo que me faz sentir calor. Devo praticar o poder interno em 7 dias. No dia seguinte, todos os alunos se reuniram no grande campo de treinamento. Como Liu Yan esperava, o jovem mestre Tian das 6 principais seitas se tornou o líder do grupo. Todos os instrutores não estão em suas residências no primeiro dia. Isso significa que eles permitem que eles compitam livremente pela posição de líder do grupo. De repente, ele percebeu uma cena. O líder do 12º grupo é na verdade o desconhecido aluno número 18. Ele realmente se atreve a dizer que pode se tornar o jovem líder da seita, titular da placa preta. Parece ser um cara com força e coragem. O instrutor-chefe anunciou que, a partir de hoje, o treinamento tático e teórico será estudado no auditório por 7 manhãs consecutivas. À tarde, o treinamento de revitalização será realizado neste grande campo de treinamento. Agora, fiquem em 5 filas e entrem. O jovem mestre Tian da seita do demônio solitário ainda está irritado com a derrota de ontem à noite. Foi ridicularizado por uma voz como sendo da família dos ratos. Além de Dugu, não há nada de especial na seita do demônio solitário? Você está apenas fazendo tarefas para as seitas inferiores lá. Tian Kongjian, que foi mimado e acostumado com brincadeiras, nunca havia sofrido tal humilhação. Aquele plebeu da seita Chungyi se chama Bai Ji, certo? Apenas aproveite ao máximo esse jogo de chefe de clã sozinho. Eu definitivamente vou me arrepender de ter me desafiado. À noite, o instrutor Lin Ping do 8º grupo elogiou Tian Wujin. O comando do treinamento de formação é muito bom. A propósito, o aluno número 7 deve ser hospitalizado por 14 dias. Ele não acredita que aquele cara ficará no hospital por 14 dias. É absolutamente falso. Ele definitivamente está agindo de propósito. Só de pensar naquele maldito cara com sangue desprezível deitado confortavelmente, ele rende os dentes de raiva. Um capanga ao lado entregou silenciosamente uma dose de Sante Tian Wujin. 4 dias se passaram em um piscar de olhos. Um novo paciente finalmente chegou, um aluno do 8 ancestrais que se feriu durante o treinamento e sangrou muito. Este tratamento terminou rapidamente, embora não tenha afetado os meridianos, a ferida era profunda e ele só precisa ficar no hospital por 3 dias. Como meus alunos estão sempre se machucando? Acho que o relatório de incidente é inevitável. Primeiro, vou te impedir de andar. Eu também sou forçado a fazer isso, não me culpe. A corrente de Huangbon envolveu o corpo inteiro do homem. Logo ele perdeu a consciência, como eu esperava. Quando o homem abriu os olhos novamente, ele já estava amarrado. Você só abriu a fechadura ao lado. Sou eu, a Xiao, careca. Ele ouviu dizer que eu sofri ferimentos internos muito graves, mas por que pareço ileso agora? Peguei um espelho e mostrei a ele sua cabeça raspada. Só então ele percebeu que não conseguia mais sentir o toque do movimento do cabelo, rolando e lutando dolorosamente na cama. Eu dei um soco no rosto dele e tapei sua boca. Com a boca tampada, ele ainda balbuciava estupidamente. Como você acha que eu sobrevivi até essa idade? Ocasionalmente encontro caras como você, assassinos com intenções assassinas. Já que você está planejando brincar com isso, então você deve saber o quanto dói ser esfaqueado. Diga rápido quem te mandou ser tão ousado. Eu causei o desgosto em sua boca, mas ele disse que não sabia do que eu estava falando. Ele sabe que é impossível para mim matá-lo na enfermaria.
A administração do caminho demoníaco proíbe ferir companheiros, exceto durante o treinamento ou competição formal. Sua habilidade é inútil. Então vamos ver se você vai abrir a boca. Coloquei o pano de volta e peguei o jaleco branco como uma ferramenta cirúrgica. Meu lugar anterior não era tão sofisticado. Coisas boas. Parece que você está com muito medo. Abri seus dedos um por um. Vai doer um pouco, aguente. Agulhas de aço perfuram completamente entre suas unhas, e o dedo indicador está conectado ao coração. Não é brincadeira. Não finja dor, apenas uma mão foi picada e esse cara já desmaiou 2 vezes. Agora vamos tentar a mão direita. O que acha? Ele balança a cabeça loucamente. Agora você quer dizer? Então, por que não disse antes? Ele sabe que se continuar assim, mesmo que não morra, ficará aleijado. Eu perguntei diretamente se ele foi enviado pela Aliança Tianvu. Você deve estar curioso sobre como eu sei, certo? Graças ao excelente líder da Aliança Tianvu, Zhao Bo. Todas as manhãs, o instrutor de artes marciais vem para me dar aulas particulares. Ele me disse em detalhes onde ele está estacionado e quais membros. Você é o aluno número 23, Xu Feng. Xu Feng não sabe quem está espalhando boatos de que eu sou lixo. Este garoto é um monstro. Agora que não tem poder, ele não mostrou suas presas, certo? Xu Feng jurou com medo que nunca revelaria a ninguém o que aconteceu agora. Por favor, não fique com raiva de novo. Eu adicionei meu poder interno à ponta dos meus dedos e o bloqueei. Ele não entende quem disse que eu não tenho nenhum poder interno. Esse sujeito enganou todo mundo. Yemen foi procurar seu amado discípulo novamente de madrugada e inesperadamente chegou a tempo. Após completar o cultivo de ontem de madrugada, esse garoto realmente gerou energia interna em seu Dantian. Saiba que isso foi em apenas 5 dias. Normalmente, leva pelo menos 2 a 3 semanas. Sem talento, 1 mês. Pode não ser possível ter sucesso. Esse sujeito excedeu em muitas expectativas de Yemen. Francamente, devo agradecer ao plano. Ele tirou o grão do dragão demoníaco, que pode aumentar 20 anos de energia interna, para que eu absorva bem. O cheiro da pílula ainda é fétido. Com a ajuda máxima do mestre para reduzir os danos da eficácia, pode-se obter totalmente 20 anos de energia interna. Desta forma, talvez eu possa me encarregar disso. Foi também quando o mestre notou ao lado. Havia um cara desmaiado. Expliquei que essa pessoa se machucou de propósito para me assassinar. Atreveu-se a fazer tal coisa na enfermaria do pavilhão demoníaco. Deveria saber que, se a coisa fosse exposta, teria que deixar o pavilhão demoníaco. Deve haver alguém instigando. Ele ousa tanto, prometeu apoiá-lo. Eu disse que era um cara da seita Doma Demônios que estava no meu grupo. Quase toda essa família é composta por pessoas cruéis e causadoras de problemas. A vida de você também não tem um dia. É calmo e tranquilo. Não importa, já me acostumei. O mestre de repente acupunturou Xu Feng novamente. Ele explicou que, se a acupuntura não fosse usada com 1 ano de energia interna, ela se desfará automaticamente em algumas horas. Para acupuntura séria, é preciso pelo menos 10 anos de dão de energia interna. Respondi que com certeza me lembrarei. O mestre me instigou a engolir o grão do dragão demoníaco rapidamente. Essa coisa pode ser engolida diretamente? Lembre-se de rejeitar tudo primeiro e depois engolir para absorver a eficácia do medicamento de forma mais eficaz. O remédio fétido parece ser muito amargo. Como esperado, um sabor extremamente amargo, adstringente e sufocante. Amargo a ponto de minha língua ficar dormente. Vomitei o remédio nojento. Engoli rapidamente e sentei de pernas cruzadas, adotando a postura de circulação de energia da arte mortal do coração. Agora o mestre vai ajudá-lo a absorver o grão do dragão demoníaco. Por favor, mestre. O fluxo de ar detecta no corpo substâncias que fluem para ajudar a ativar a energia. Se isso promove o metabolismo estelar para absorver substâncias, embora eu não a entenda, mas provavelmente significa que ajudará a absorver o elixir, certo? Eu concordo. O fluxo de ar promove o metabolismo estelar no corpo. Isso chocou completamente Yemen. Será que esse garoto possui um talento inato de 5 virtudes? A eficácia do medicamento pode absorver no máximo cerca de 80%. Eu realmente parecia ter absorvido tudo. A energia interna está aumentando rapidamente. Este é realmente um discípulo que não pode ser negligenciado. Não sei quanto tempo se passou. O sol nasceu e finalmente terminei a absorção. O mestre me perguntou como era a sensação de aumento da energia interna. Desta vez, também foi muito trabalhoso para ele. Você usou isso para obter meio ciclo de energia interna. Outros alunos absorvem o grão do dragão demoníaco sozinhos.
Absorver metade já seria um sucesso. Eu sei o que isso significa. Mestre Xie, por favor, aceite a reverência deste discípulo. Yemen riu e disse que o destino é assim. Meu destino é você, certo? Silau, obrigado. Silau respondeu friamente que ajudar o mestre é a tarefa programada para ele. Mestre deveria ir agora? Eu o chamei e perguntei se amanhã poderia aprender os golpes de sua técnica única, a lâmina de camadas marciais. Claro que sim. Seu garoto também tem pouco tempo para estudar enquanto está hospitalizado em Uchiha. Prepare-se para treinar duro. De manhã cedo, todos os alunos se reúnem no grande campo de treinamento. Qian Wujin não conseguiu conter o riso. Graças à sua estratégia, Zixian. Aquele cara parecido com um verme agora deveria ter os tendões rompidos e estar rastejando como um verme, certo? Só de pensar em rasgar a cara daquele cara rastejando no chão me dá coceira por todo o corpo. O médico Bai já está rindo muito. Por que meu cabelo sumiu da noite para o dia? Ha ha ha. Como o cara ao lado não pode se irritar, o médico Bai enxuga as lágrimas enquanto coloca um chapéu nele. Foi assim que ele notou meu silêncio. Ele sabe que algo deve ter acontecido ontem à noite. Mas a organização da mansão demoníaca contratou um médico. Só para se concentrar em curar as pessoas e não questionar mais nada. 2 dias depois, Shu Feng voltou para a residência do oitavo ancestral. Qian Wujin perguntou, estranhando, você não deveria ter sido expulso? Shu Feng disse que seu ferimento interno era muito grave e o médico estava me tratando a noite toda. O médico não dorme à noite? Você não está tentando se justificar agora, está? De acordo com as instruções do jovem mestre, levantei-me de madrugada para agir e o médico também estava bem. Qian Wujin ficou furioso. Quão sensíveis podem ser os ouvidos de um médico? Seu maldito, você não consegue fazer nem isso direito? Zixian pediu ao jovem mestre que esperasse. Ele perguntou a Shu Feng se ele sabia o nome do médico. Ouvi dizer que se chama Bai Zongmin. Zixian se lembrou desse nome. Deve ser um discípulo do Sr. Bai Zongjiou. Ele realmente nasceu na seita do demônio solitário e se tornou o médico-chefe do departamento médico. Embora seja um médico, sua habilidade marcial está entre as 30 melhores da mansão demoníaca. Já que ele é um discípulo daquele mestre, sua habilidade marcial deve ser excelente. Akui, isso é um mal-entendido. Não seria um desperdício enviar esse garoto? Seu maldito, não espere que eu apoie seu pequeno token de seita. Qian Wujin originalmente procurou Shu Feng para fazer as coisas, prometendo que, não importa o que, mesmo que você fosse expulso, ele ainda apoiaria incondicionalmente seu pequeno token de seita. Se Qian Wujin cumprisse sua promessa, ele planejava contar tudo a ele. Apenas continue reclamando. Espere até que aquele cara chegue para ver se você ainda pode ser tão arrogante. Qian Wujin arrancou o turbante de Shu Feng e olhou para si mesmo no reflexo. Outra rodada de gratidão. Os outros o desprezam, mas devido à sua linhagem do reino celestial, eles não podem fazer nada. Qian Wujin, cansado de bater, ignorou Shu Feng, que estava deitado no chão como um cachorro morto. Ele amaldiçoou Qian Wujin enquanto respirava com dificuldade. Morra comigo, Mada. Neste momento, pergunto ao Dr. Bai se ele conhece artes marciais ou algo assim. Mas ele não sabe nada, só estudou arte. Num piscar de olhos, 7 dias depois, na hora de mal, prático a técnica de passos de Ein todos os dias sem parar. O mestre está ainda mais convencido de que sou um gênio raro. Ele só me mostrou os passos de Ein algumas vezes e corrigiu um pouco minha postura. Eu não esperava ser capaz de fazer isso com uma postura ereta e movimentos naturais. Obrigado, Silau, por me ajudar a escanear a postura do mestre. Só assim posso reproduzi-la perfeitamente, mas se eu fizesse isso desde o início, ele suspeitaria, então tenho que ir um pouco mais devagar. Os 43 movimentos da técnica de faca Daiwu formam um movimento. Levei muito tempo para construir uma base, então ele não conseguiu me ensinar como conectá-los. 7 dias é muito curto. Ok, você praticou bem. Estes são os movimentos da técnica de faca Daiwu e o método de usar a força interna. Embora o mestre queira ensiná-lo pessoalmente, hoje é o último dia. Com sua inteligência e compreensão, você deve ser capaz de entender o básico. Eu vou verificar na próxima vez que nos encontrarmos. Não seja preguiçoso e pratique bem. Obrigado, mestre. O discípulo certamente não decepcionará suas expectativas. Esta é a faca Kuan-Mu do mestre. Pegue e dê uma olhada. O peso de uma faca comum é de cerca de 2 a 3 din. A faca Kuan-Mu do nosso mestre pesa menos de 1 din e meio. É por causa da técnica de faca Daiwu? Como esperado,
Você é extremamente inteligente. O mestre cortou o pé da cama com uma faca. É realmente afiada. Embora a lâmina seja leve, ela também é feita com milhares de marteladas. É precisamente por ser tão afiada e resistente que é chamada de faca do tesouro. Você não tem sido curioso? Vou deixar você ver. Veja com atenção. Esta é a técnica de faca Daiwu do mestre. Eu chamo Silau. Estou me preparando para escanear. Eu insinuei que a noite passou calmamente. O grande protetor fingiu não saber sobre Liu Homem durante este período. Isso é para mostrar meu trabalho duro. Como ouso não ouvir, não importa quem dê a ordem. A enfermaria deve restaurar os guardas e guerreiros originais. Mas agora Liu Homem ainda não entende o motivo para cuidar tanto do sétimo jovem mestre. É porque isso é justo. É porque a palma da mão e o dorso da mão são igualmente importantes. O grande protetor o lembrou de não duvidar do mestre. Como esperado, o deus do vento desapareceu em um instante sem deixar vestígios. Falando nisso, será que realmente se tornará justo em apenas 14 dias? O Dr. Bai me olha de forma estranha. Normalmente eu acordo cedo a esta hora. Por que você ainda está dormindo tão tarde hoje? É verdade, afinal, este é o último momento para relaxar e descansar. Durmo o máximo que puder. As fibras musculares de Silau ao usar a técnica de faca Daiwu em Yemen foram convertidas em 80%. A conversão dos meridianos chegou a 75%. Estima-se que ainda levará meia hora para ser concluída. Meia hora depois, o Dr. Bai foi acordado por mim. Ele correu para verificar o que havia acontecido. Neste momento, eu estava tremendo por todo o corpo e vomitando sem parar. Ele rapidamente me examinou o pulso. O que está acontecendo? Como o pulso de alguém que estava dormindo tranquilamente pode estar assim? O pulso está saltando como um louco, esgotando o corpo. Silau começou a estabilizar a transformação do corpo, transferindo a reação dentro da entidade. O médico Bai forçou abruptamente. Como o estado se estabilizou de repente de novo? O mestre nunca mencionou essa situação. Deixe-o dormir ou o almoço é mais importante. Não sei quanto tempo se passou até eu acordar. Molly é completamente diferente de 3 horas atrás. Acho que sei o quão duro o mestre trabalhou para se exercitar. Se ele soubesse que eu levei apenas 3 horas para obter esse nível de corpo, ele desmaiaria, certo? Mesmo que o mestre não use energia interna, ele pode criar um vento tão poderoso apenas com movimentos. Silau também concluiu a digitalização. Obrigado, mestre, por me dar tudo. Será muito difícil voltar para o pavilhão do caminho demoníaco no futuro. Eu quero falar, discípulo. Há pelo menos uma pessoa neste pavilhão do caminho demoníaco que está preocupada comigo. Silau completou a análise da ação de digitalização. A conversão deve levar 3 horas. Esta é também a razão para tudo o que aconteceu agora. Completamente diferente. Apenas praticou um movimento da técnica da faca de dança de queda. Exatamente como o mestre. Em seguida, é o segundo movimento. Esta é a minha percepção aguda de uma cena. Alguém está vindo para este lado no corredor. Será que a sensação também se tornou desenvolvida com a transformação do corpo? Ótimo! Agora a preparação está completa. A pessoa no corredor entrou. Acontece que a comoção que eu senti agora era o médico Bai. Eu coloquei minha placa de identificação. O médico Bai suspirou que não havia pacientes originalmente. Até eu fui embora. É para o Dharma Protector Shanjiou aprender artes marciais comigo. Se não houver nada, não nos vemos. Será muito inconveniente estar na enfermaria o tempo todo, certo? Eu não vou esquecer o tanto cuidado que você me deu. Eu definitivamente vou te enviar os pacientes que você quer mais tarde. Meu corpo se recuperou e eu recomecei o treinamento. O instrutor de artes marciais me deu o equipamento e me deixou voltar para a equipe. A polícia de Tianvu estava me observando incansavelmente. Você está tremendo de medo de mim, então você só veio agora? Seu sujo! Ele não terminou esta frase porque eu o ignorei completamente. Não fique muito animado ainda. Polícia de Tianvu, eu vou te treinar bem em breve. O treinamento de combate real com espadas começa agora. Se ocorrer um acidente, o instrutor usará toda a sua força para expulsar as pessoas do caminho demoníaco. Embora a polícia de Tianvu tenha uma personalidade arrogante e brutal, ele realmente tem o estilo de um candidato a líder. Para evitar que eu cometa erros, o instrutor me colocou na posição com menos movimentos. Mas eu sou diferente do que ele imaginava e consigo acompanhar bem. O instrutor ordenou que mantivéssemos a formação e a postura. Um quarto de hora depois, algumas pessoas já estão quase desistindo. O instrutor achou estranho que todos os caras que treinaram antes fossem assim.
Eu, que estava na enfermaria. Por que a pessoa que saiu depois de ficar deitado por tanto tempo ainda está ilesa? Ele ordenou uma mudança na formação. A polícia de Tianvu está dando tudo de si para acomodar. Lembre-se de cercar o inimigo como um sucesso ou fracasso. Avance meio segundo. Dê um grande passo. Eu consigo acompanhar completamente o ritmo do comando. Por que a polícia de Tianvu e eu não cometemos erros? Ele chamou silenciosamente os capangas e ordenou a terceira formação. Um quarto de hora depois, mude a formação novamente para construir o escudo. Graças à simulação que Zixian me forneceu, eu lido com isso facilmente. Construa uma boa formação de escudo. A espada real deve ser inserida entre os escudos. Zixian me observou silenciosamente por trás. O Embu viu claramente que a linhagem impura deveria rastejar no chão, mas eu me esquivei levemente de seu pé. Olhei para ele com raiva. Ele não esperava que eu percebesse, então ele só podia respirar com todas as suas forças. Usei minha força interna para me defender e lancei a energia com força. Olhei para trás e sorri. Ele ficou furioso imediatamente. O instrutor também ficou irritado. É você de novo, seu cara. Você foi o cara que esfaqueou o aluno número 23 da última vez. Este cara é louco. Tirando sarro de você, garoto, você tem 3 dias de folga antes de ir para a cama e terá que passar pelo treinamento infernal de Wuxun deste instrutor. Não discuta mais ou você não poderá sair. Outros também estão fartos dele contando com o Tian Wujin para fazer todos os tipos de coisas ruins. Ouvindo esses zombidos, o ódio de Tian Wujin por mim se tornou ainda mais profundo. Li o homem observou tudo isso calmamente. Minha força interna é mais profunda do que ele imagina. Embora tenha sido ensinado por um cara do nível de um protetor, ainda é estranho. É impossível que o cara bêbado de Yemei tenha ensinado bem. Será que esse cara tem o talento para absorver todo o Demon Dragon Group? Mesmo que seja apenas metade da linhagem, afinal, tal pai, tal filho. Os dois candidatos a pequeno mestre do mesmo grupo estão em um impasse. Parece que as coisas estão ficando cada vez mais interessantes. Após o fim do treinamento da tarde, o instrutor anunciou o início do jantar. Eu comi mingau branco por 14 dias seguidos e finalmente comi uma refeição saborosa novamente. Mas, falando nisso, esse garoto planeja ficar me encarando durante o jantar? Embora eu não saiba por que ele me odeia tanto. Mas eu também nunca perdoarei os 6 grandes clãs. Vocês não sabem como é ter que assistir sua mãe morrer na sua frente, mas ser impotente para fazer qualquer coisa? De agora em diante, vou pisotear vocês. Termine o jantar e o dia de hoje. Exceto por Zixian, os outros membros do grupo se dispersam. A acomodação do 8º grupo é o quarto número 8 no primeiro andar, certo? Uma voz me parou. Sem a minha permissão, Tian Wujin, onde você quer entrar? Onde quer que você vá, você quer ser o mestre. Todos os outros foram atraídos pelo Tian Wujin. Tian Yuanli, o candidato a pequeno mestre da seita da conspiração, não foi exceção. Tian Wujin viu que muitas pessoas haviam se reunido, então era hora de começar? Ele deu um passo à frente e me insultou por ser um cara de linhagem impura. Você se divertiu se escondendo no consultório médico como um covarde? Por quê? Está com raiva. Sua linhagem impura. Eu perguntei em resposta se ele estava insultando o mestre da seita. Ele ficou atordoado por um momento e não entendeu o que eu queria dizer. Você disse que sou um cara de linhagem impura. Isso não é um insulto ao mestre da seita? Você é capaz de insultar o mestre da seita, que tem um status tão alto quanto o céu nesta seita. Seu status é ainda maior que o céu? Tian Yuanli zombou daqueles caras da seita subjugadora de demônios. Eles são realmente estúpidos. Vendo que os candidatos a pequeno mestre da seita demoníaca também têm a mesma opinião, eles realmente se incomodariam com um cara tão humilde. Tian Wujin não aguentou mais. Vou te mostrar essa sua cara arrogante. Eu vou socar seu rosto com força. Tian Wujin foi pego de surpresa e caiu de joelhos no chão. Imitei a tosse dele e perguntei o que ele queria dizer. Esse sujeito desprezível ousa. Tian Wujin disparou, usando o punho vazio subjugador de demônios, mas eu desviei. Firmei-me ao lado. Em seguida, voei para fora. Como aquele sujeito desprezível me deixaria escapar facilmente? Eu não seria humano se te deixasse escapar. Usei a velocidade do meu Kung Fu leve nem muito rápido, nem muito lento, apenas o suficiente para manter a distância e não ser alcançado. Tian Wujin me alcançou e repreendeu. O que seus capangas estão fazendo em Modu, se arrastando lentamente? Vou te pegar e esmagar seu rosto. Vou te despedaçar. Mantive a mesma velocidade de Tian Wujin por um tempo e parei quando achei que era o momento certo.
Seu maldito, não vai continuar fugindo? Fugir é ridículo. Não preciso mostrar isso para mais ninguém agora. Qian Wujing recebeu o golpe desprevenido. Usou 70% de sua força para se defender, mas ainda assim foi repelido. Ele então percebeu que minha habilidade não era superficial. O que está acontecendo agora? Ótimo. Como eu previa, você está em pânico. Então, vamos aproveitar a oportunidade para atacar. Segundo movimento da técnica da lâmina da dança de ferro, retorno à origem, liberação da borboleta. Inesperadamente, ele desviou. Qian Wujing começou a acumular energia e me atingiu com um soco forte. Segundo movimento do punho vazio subjugador de demônios, atingindo minhas costelas. Outro chute veio em minha direção. Minha força interna ainda é um pouco inferior à dele. Parece que a força interna daquele garoto já era maior do que a dos alunos comuns antes de entrar no pavilhão. Agora que ele tomou a pílula do dragão demônio, sua força interna deve ter aumentado muito. Não posso dar a ele a chance de contra-atacar, preciso atacar continuamente. Pisei no passo da sombra da borboleta e apareci ao lado dele. As pessoas só conseguem ver alguns borrões. Mas esse golpe errou. Qian Wujing rapidamente usou o joelho para contra-atacar. Ele percebeu que, embora meus movimentos fossem fluidos como água, eu não sei como lidar com os ataques do oponente. Embora a técnica da lâmina ainda não seja qualificada para ser usada. Mas realmente o assustou. Como esperado, ele percebeu que foi aprendizado rápido. Qian Wujing zombou de mim dizendo que sou apenas teoria. Eu só aprendi 2 movimentos da técnica da lâmina e minha experiência de combate é insuficiente. Eu subestimei muito Qian Wujing. Eu não esperava que a diferença na experiência de combate fosse tão grande. Qian Wujing planeja me amassar primeiro e depois me interrogar lentamente sobre como aprendi artes marciais. Silao sentiu uma ameaça externa. Para resistir à ameaça, ele usou informações visuais do usuário. A realidade aumentada foi ativada. Através da orientação de combate, o modo de defesa de instrução de ação foi ativado. Eu realmente desviei. Um impacto acumulado. Um soco pesado atingiu Qian Wujing. Eu mesmo fiquei surpreso. O que usei agora não foi a técnica da lâmina. O que é isso? Silao apenas usou uma das técnicas de boxe das artes marciais derivadas que vêm com o programa para me orientar. Significa que a orientação individual analisa as ações do oponente e chega a um resultado em 0,01 segundos. Embora eu não entenda muito bem. Mas posso não usar totalmente a técnica da faca dança da borboleta. A análise e transferência foram concluídas. O treinamento pode ser realizado. Você concorda? Eu concordo. O cara sujo que aprendeu boxe não terá tanta sorte agora. Silao recebeu instruções para mudar o modo de defesa de boxe para a técnica da faca dança da borboleta. Posso ver claramente de onde e como ele atacará. Eu desviei facilmente do punho de Qian Wujing. Agora é minha vez de revidar. Eu golpeei severamente o corpo de Qian Wujing com uma longa faca. Ele se lembrou de memórias dolorosas do passado. Jin Yan, contanto que você se esforce o suficiente, seu pai colocará seus pensamentos de volta em mim. Não se preocupe mais com aquela vadia suja. Você tem que ganhar em tudo, entendeu? Sim, mãe. É tudo porque você é inútil que as coisas são assim. Se aquela vadia suja não tivesse aparecido, não seria minha culpa. É tudo porque você não teve um bom desempenho. É tudo porque você é inútil. Aconteceu de ser neste momento. Lembrando-me dessas memórias malditas. É muito problemático. Será que vou perder? Será que vou perder assim? Você acha que eu vou perder para um cara desprezível como você? Eu agarro sua cabeça. Esmaguei-a pesadamente no chão. Ele não tem mais forças para resistir. Tudo isso é culpa sua. Se a segunda fase do exame não fosse realizada em grupos sem que ninguém percebesse, eu já teria esmagado a cabeça dele. Eu não quero perder tempo com Qian Wujing. Foi perigoso agora. Se não fosse por Silao, eu teria perdido. Embora eu aprenda artes marciais rapidamente, a experiência é algo que não pode ser subestimado. Para atingir um nível muito alto, você também precisa de força interna e experiência. Primeiro, você precisa saber claramente como usar o que tenho. Eu chamo Silao e pergunto quantas das suas funções eu usei até agora. Silao responde de acordo com o registro que vem com ele. Nunca excedeu 30%. Ou seja, ainda existem muitas funções que valem a pena ativar. Manual de instruções detalhado da 7ª geração de nanomáquinas de transferência cerebral. Para ajudar na compreensão, um programa adicional de educação linguística será transferido. Inglês embutido. Venha, eu aceito tudo.
A enorme quantidade de informações causa uma pontada de dor no meu cérebro. Ótimo, vamos começar a procurar funções. Silau, você pode fazer todas essas coisas? Pode melhorar a função de simulação de sparring repetido com outras pessoas na realidade. Com isso, você pode compensar a falta de experiência? Silau explica que a simulação requer análise dos dados de ação relacionados às ações da outra parte. Embora os dados de análise de Tianwujin agora sejam insuficientes, uma figura virtual pode ser criada com base no registro de batalha. Ótimo, vamos começar a tentar agora. Silau ativa o senso de realidade aumentada para as informações visuais do usuário. Ajuste os dados da simulação antes de ativar o personagem virtual. Ajuste a porcentagem de impacto do personagem virtual no usuário. Ajuste para 100%. A figura virtual com a arrogância de Tianwujin me dizendo para me soltar, porque simularam o jeito dele de dar náuseas. Também simularam isso. Já que é uma figura virtual, preciso explodir a cabeça dele. A figura virtual de Tianwujin ataca. O quinto movimento do punho do vazio flutuante, a essência do mérito flutuante, realmente exibiu perfeitamente os movimentos de agora. Desviei-me do ataque. Derrubei com toda a força da minha mão em forma de faca, mas ainda assim desviei. Tianwujin zombou. Acha que é útil atacar tão precipitadamente? Fui arremessado para longe por um soco dele. Silau usa a mesma intensidade de impacto, com base nos dados da mesma dor que experimentei agora, e as nanomáquinas no meu corpo reproduziram a mesma intensidade de impacto. Por favor, ajuste a intensidade do impacto novamente. Respondi um pouco irritado. Esqueça, continue assim. Seu verme, me solte. Que cara irritante. Você não é nada além de uma figura virtual. Não sei quanto tempo se passou. Eu estava deitado no chão exausto. Silau me disse que agora ele me matou. Droga, lutei 15 vezes. Acontece que é apenas a última partida. A primeira partida foi perdida em apenas 5 segundos. As figuras virtuais são esse tipo de remédio de nível alto? A verdadeira partida contra Tianwujin deve ser uma derrota terrível. Os dados de Silau mostram que estou refinando repetidamente o uso flexível da pedra, a frequência das mudanças de movimento e a esgrima da faca Daiwu estão aumentando. Mas de que adianta? Aquele garoto usou apenas 3 movimentos para frente e para trás, mas eu o guiei uma vez. Espere para ver. Definitivamente derrotarei a figura virtual de Tianwujin facilmente em 7 dias. Voltei para minha residência. Todos os outros me evitaram deliberadamente, mas apenas derrotaram um candidato a pequeno mestre da seita. Automaticamente abriu o caminho para mim. Xu Feng de repente avançou com entusiasmo para me cumprimentar. Tente me dizer onde está a cama. Outros não entendem por que ele está agindo assim. Também vi que a atitude dele é diferente de antes. Será que ele quer algo de mim? Xu Feng entendeu que ele foi abandonado por Tianwujin e não tem mais para onde recuar. De qualquer forma, é uma morte, então é melhor lutar até a morte. Eu, Xu Feng, aluno número 23, desejo servir ao jovem mestre Tianhuiyun e trabalhar para você. Todos os outros pensam que Xu Feng está louco. Na verdade, lealdade ao sétimo jovem mestre, que não tem poder nem influência. Wei Shi também está um pouco confuso. Xu Feng refletiu profundamente sobre as forças anteriores. Por favor, deixe-me ser seu cão de estimação, jovem mestre. Para mim, que nunca confiei facilmente nos outros desde criança, fazer isso? Gutong, o guarda nomeado pelo líder da seita, na verdade, alguém se ofereceu para ser meu subordinado. Também é hora de começar a construir minhas próprias forças. Eu balancei a cabeça em sinal de concordância. Xu Feng ficou imediatamente exultante e jurou lealdade a mim até a morte. Uma voz estridente veio. Zi Xianlu, seu verme parecido com um inseto, para quem você está declarando lealdade? Xu Feng estava tremendo de medo, mas ele sabia que não podia recuar. Perguntei o que ele pensava que era. Como ousa dizer que os subordinados dos outros são vermes? Você, que está correndo atrás da bunda dos outros, é o verme, certo? Esse sujeito nojento e desprezível, cujos golpes eu desviei facilmente, e eu revido com um golpe. Derrubei-o no chão. Ele não é nada comparado a personagens virtuais. Xu Feng tem certeza de que sua escolha foi a correta. Eu aceno e pergunto a Tianwujin se quer tentar de novo? Aproveite o quanto quiser, mesmo que tenha um subordinado como um verme. Não faz diferença. Talvez ele realmente possa reviver a seita Demônio Celestial. 7 dias depois, no dia do segundo teste. Como dito antes, os 4 grupos adjacentes decidirão seus oponentes por sorteio. Primeiro, os grupos 1 a 4,
venham para a frente. Estranhamente, os grupos 2 a 4 trocaram de líder. Apenas o grupo 1 ainda tinha o Jing da seita Xuamo. Li o homem revela um sorriso profundo. O sorteio terminou rapidamente. O grupo 1 contra o grupo 3, o grupo 2 contra o grupo 4. Em seguida, os grupos 5 a 8, venham para a frente. Estranhamente, esses 4 grupos também trocaram 2 líderes, e aconteceu uma situação inesperada para Liu Homem. O líder do grupo 8 realmente mudou para Tian Yuanli. Quando vi, soube que algo aconteceu. Ele claramente já havia avisado Tian Wujing daquela forma. Depois do treinamento do dia anterior, Tian Wujing olhou para os caras que ainda estavam treinando em grupo, pensando que aquelas pessoas eram realmente estúpidas. Será que eles nunca pensaram que a estratégia seria toda exposta? Não há nada para ver. Vou praticar dança. Tian Yuanli o chamou. Tian Wujing lançou-lhe um olhar de irritação, ignorou e virou-se para sair. Mas Tian Yuanli o impediu. Ele está irritado. O que você está fazendo? Pensei muito antes de te chamar. Você tem que ser assim? Tian Wujing se lembra de que ele disse que eles eram caras estúpidos e não queria falar com ele. Ontem à noite, enquanto ele treinava sozinho, ele foi atacado por alguém. Tian Wujing está surpreso. Quem é o cara ousado que fez tal coisa? Mas aquela pessoa estava com o rosto coberto e ele não conseguia ver. É por causa da sua negligência com esse tipo de cara que você foi atacado, certo? Tian Yuanli o avisa para não tomar essas palavras como uma piada. Ele não foi negligente em nada, já que ele foi marcado. Então, é possível que Tian Wujing também seja marcado, porque eles foram colocados no mesmo grupo para a partida final. A decisão dos oponentes por sorteio poderia ter terminado de uma vez, mas foi dividido em 4 grupos. Então, cada grupo pode adivinhar quem é seu oponente com antecedência. Então, a informação foi divulgada deliberadamente antes da partida para induzir certas pessoas a marcar o líder do outro grupo, certo? Isso mesmo, se não houver líder, a formação será difícil de manter. De qualquer forma, o teste amanhã, não podemos ser negligentes. Não faça coisas perigosas como treinar sozinho. Tian Yuanli não quer ouvir que o candidato a pequeno mestre da seita nem passou no segundo teste. É uma vergonha. Tian Wujing não esperava que o cara mais fraco entre eles realmente lhe desse conselhos. É realmente superestimar-se. Mas essas palavras não podem ser ignoradas. Ele queria ir treinar com Zixian, mas nunca esperava que ele dissesse calmamente: vejo que minha força melhorou muito. A previsão inicial é que em alguns dias atingirei o objetivo. Devo me preparar para voltar ao dormitório. Mas no meio do caminho ouvi sons de luta. Ali. Quem é? Está muito escuro, não consigo ver. Parece que tem mais alguém caído no chão. Peço ao Cero para ativar a visão noturna. Um deles é Tian Wujing. Parece que foi atacado por aquele homem mascarado. A esgrima do homem mascarado é rápida e feroz. Tian Wujing está completamente em desvantagem. Ele foi reprimido a este ponto. As habilidades do cara mascarado também são extraordinárias. Embora eu não queira ajudar Tian Wujing, não posso ficar sem um líder de grupo antes do exame. O homem mascarado reagiu rapidamente e evitou meu ataque furtivo. Eu continuei a socar, mas ainda fui evitado. Parece ser um mestre com força imprevisível. O homem mascarado percebeu que a situação não era boa e rapidamente deixou a cena. Tian Wujing não esperava ter caído a este ponto. A ponto de precisar da minha ajuda. Então vou deixar vocês e ir primeiro. Levo os 2 de volta para casa. Peço aos outros para tratarem os feridos rapidamente. Xu Feng está um pouco preocupado que eu, como comandante, não esteja ferido. Zero escaneia a área ferida da vítima e descobre um corte de espada de 4 centímetros de comprimento e 2 milímetros de largura na cabeça. Basta desinfetar e suturar a ferida e não haverá grandes problemas. Nesse momento, alguém gritou. Eu estava tão ocupado com Zixian que não percebi. Esse cara parece estar gravemente ferido sem dizer uma palavra. Peço a Xu Feng para chamar o instrutor de plantão rapidamente. Embora o tratamento de emergência tenha sido realizado imediatamente, esse cara não deve conseguir andar por um tempo. O exame é amanhã. Se o líder do grupo não puder andar, certamente estará acabado. O instrutor nocauteia Tian Wujing com um golpe. Ele o carrega para a enfermaria. Lembra ao instrutor que ainda há um ferido aqui, mas ele não o levou de volta. Xu Feng queria carregar aquele cara nas costas. Eu disse a ele que não precisava, eu iria pessoalmente. Eu carreguei Zixian nas costas e alcancei o instrutor para explicar a situação. O instrutor sabe que, de qualquer forma, alguém levará aquele cara. Entendo que ele deixou o ferido lá de propósito. Qual é a razão?
O instrutor disse que não havia razão. Apenas o seu grupo parece ter estragado tudo. Isso é tudo que eu queria dizer. Me dê aquele cara. Os alunos não podem sair da residência à noite. Você sabe disso, certo? Se você não tem um jogador importante, você precisa saber quem vai substituí-lo. Captei agudamente as duas palavras-chave nas palavras do instrutor. Apenas. Não sei se algo assim aconteceu com o nosso grupo. A segunda fase do exame claramente tem um significado oculto. Mirar no líder de grupo mais importante é para vencer facilmente o grupo adversário no exame de amanhã. Entendo. A razão para sortear e formar grupos com antecedência é para criar esse tipo de situação. Apenas esquemas e intrigas podem ser usados. Este é o culto do Deus Demônio Celestial. Não há necessidade de aderir a nenhuma regra. Então haja como um demônio. Pergunto aos outros membros do grupo por que o líder do grupo foi atacado. Vocês planejam ficar sem alma até quando? Mas apenas Tian Wujin recebeu treinamento de comando e passou pelo comando pré-batalha. Quem mais pode substituir o líder do grupo? Isso é Xu Feng levantando a cabeça e perguntando por que eles acham que não. Meu senhor, o jovem Tian Huio não está aqui? A cena caiu em silêncio por um tempo, todos se entreolharam, e os alunos do campo neutro foram os primeiros a expressar sua aprovação. Afinal, meu ímpeto não fica atrás do Tian Wujin. Os capangas do Tian Wujin não têm escolha a não ser aprovar primeiro. Todos concordaram que eu fosse o líder do grupo. Ok, quando estava recebendo treinamento de formação, pensei em uma tática. Naquela noite, no acampamento, uma figura se levantou do dormitório do 8º grupo e saiu silenciosamente do dormitório. Eu chamo Silao para ativar o modo de visão noturna. É hora de continuar agindo. Voltei aqui tantas vezes de madrugada que nem sei. Dormitório do 7º grupo. Silao escaneou todo o interior da sala 7. Desta vez, eles finalmente estavam todos dormindo profundamente. Eu perguntei a Silao se havia alguém aqui que atacou Tian Wujin. Silao, através de informações corporais. A comparação não encontrou ninguém com a ambição de morrer. Tudo bem, eu rapidamente nocautei essas pessoas. Esse cara é o líder do 7º grupo. Ele parece ter sido acordado. Eu rapidamente o nocautei. Muito perspicaz, um líder de grupo decente. Peguei a agulha longa que preparei e a inseri no ponto de acupuntura Jimai do líder do 7º grupo. Inseri algumas agulhas. Deve ser difícil se mover por um tempo. Embora não tenha sido você que fez isso. Mas não me culpe. Então, vamos para o próximo quarto. O poder celestial e a arte marcial do líder do 5º grupo. É pior do que Tian Wujin. Então ele não é o homem mascarado. O que significa que o cara que atacou Tian Wujin está no 6º grupo, certo? Silao detectou 16 pessoas, todas em sono profundo. Não, como podem ser 16 pessoas? Além daqueles que moram sozinhos no dormitório do 2º andar, ainda faltam 3 alunas. A varredura de Silao descobriu que não há ninguém aqui com as mesmas informações do homem mascarado. Então, é muito provável que seja aquele cara que não está aqui. Se estiver no prédio do 1º andar, eu já deveria ter sido descoberto quando estava andando para frente e para trás agora há pouco. Não está certo. Do que estou me preocupando? Não necessariamente preciso ficar de olho no líder do grupo. Olho por olho, dente por dente. No dia seguinte, tirei a sorte para decidir meu oponente. Liu Wu sabe que eu me tornei o líder do grupo, o que significa que alguém machucou um pirralho da seita Vaja. Eu entendo completamente o significado oculto do exame. Acho que o salão do caminho demoníaco deste período não vai decepcionar as pessoas. Para o exame, todos se prepararam de forma justa e honesta. Espero que vocês possam lutar bem. A justiça e a retidão das 4 palavras são incrivelmente irônicas. Quando eu estava saindo do palco, percebi vagamente uma linha de visão. É aquele cara? Sinto que os olhos daquele garoto são muito familiares. Deixei Silao escanear para ver. Silao começou a escanear informações corporais. A altura e o esqueleto são 100% consistentes com o homem mascarado. Finalmente te encontrei. Primeira rodada. Grupo 1 contra Grupo 3. Com o anúncio de Liu Wen, o Grupo 3 lança o ataque primeiro. O líder do Grupo 1, Tian Wuyan, ordena. Formação número 3. Um pouco inesperado para Liu Wen. Ele vai usar a formação de linha oblíqua aqui? Os escudos começam a colidir. O duelo do oponente quase não tem suspense. É uma derrota unilateral completa. Tian Wuyan, de cima, tenta que o líder do Grupo 3 ordene que ele se renda. Ele só pode admitir a derrota obedientemente. O oponente também não é particularmente fraco. Terminou tão facilmente. Liu Wen anuncia o Grupo 1.
Todos os alunos passam no segundo estágio do exame. Na segunda rodada, Grupo 4 contra Grupo 2. Grupo 4 vence. Próxima rodada, Grupo 8 contra Grupo 5. Venham para o grande campo de treinamento. Quando me viro, percebo que o moral está baixo. Desse jeito, não vai dar certo, né? Pergunto a eles se estão nervosos. Eu sei que todos estão ansiosos porque o líder mudou. Eu também estou nervoso. Mas se não vencermos aqui, então é muito cedo para manter. Precisamos subir um nível. Aquele sujeito desprezível feriu nosso líder. Ele quer que sejamos reprovados. Não podemos deixar que a conspiração daquele cara tenha sucesso. Se todos estão comigo, não vamos perder aqui. Nós temos que vencer. Vocês se lembram do espírito dos antigos guerreiros? É um filho de tigre ou apenas um gato selvagem? É só olhar para ele para saber. Li o homem anuncia o início. Tian Yuanli queria derrubar o grupo 8 liderado por Tian Wuyan. Um cara como você não merece a disputa do jovem mestre da seita. Para o bem de suas vidas miseráveis, é melhor saírem do pavilhão demoníaco agora. Ele ordena o ataque. Eu chamo de abrir os olhos de Sila, realidade aumentada, e ativo o modo de instrução de ação através da orientação da formação. Eu ordeno que fiquem parados por enquanto. Tian Yuanli ordena que adotem a formação número 2. O oponente muda. Para bloquear a formação, Sila sugere vazio. Formação de escamas de peixe. Como esperado, aqui só podemos colidir de frente. Eu ordeno que adotem a formação número 6. Todos os membros do grupo ficam atrás de mim. Como pode ser a formação de escamas de peixe? Li o homem pensa consigo mesmo. Eu, no começo, fiz uma escolha estúpida. Se o líder da frente não tiver força marcial, a formação de escamas de peixe não tem sentido algum. Estava esperando demais? Tian Yuanli diz furiosamente, seu sujeito, você realmente resistiu ao ataque que carregava 10 níveis do meu poder. Embora meu nível de força interna seja um pouco inferior ao de Tian Yuanli, mas, somado à força externa do nível do mestre, eu sou o superior. Que emocionante! A parte de trás da formação de bloqueio não é sólida. Se não mudarmos a formação agora, ela certamente entrará em colapso. Tian Yuanli é forçado a recuar. Ele comanda seus membros para adotarem a formação número 1. Eu também comando meus membros da mesma forma. Mudar para a formação número 3. Tian Yuanli não acha que o líder do grupo já usou esse método. Funciona para ele, embora o poder interno seja decente, as táticas são uma bagunça. Tian Huiyu, ele ordenou novamente para mudar a formação para o número 6. Usando a formação de escamas de peixe, você pode cortar a formação diagonal. No meio de uma vez. No momento em que você era desfavorável e sem destino, eu terminei com você. Mas neste momento, eu sorri. Os membros da equipe se dispersaram rapidamente. Tian Yuanli já estava. Eu inesperadamente mudei para a formação Reli sem aviso prévio. Ele ordenou rapidamente, não entrem em pânico, cuidado com os ataques da esquerda e da direita. Eu imediatamente ordenei aos membros da equipe que formassem a formação número 2. Estamos usando uma formação de bloqueio aqui? Já que estamos prestando atenção à frente, eles estão cercados por todos os lados, frente, trás, esquerda e direita. Ele não entende o que aquele cara com a espada nas costas está fazendo. A formação foi organizada rapidamente. Na verdade, é a formação quadrada. Tian Yuanli percebeu que o número chamado era o método Zanshi. Este é exatamente o plano de batalha que eu disse ontem à noite. Aquele cara desprezível realmente ousa brincar comigo, Tian Yuanli. Eu ordenei aos membros da equipe que suprimissem. Essas pessoas obviamente ficaram com medo e jogaram seus escudos fora. Tian Yuanli repreendeu o que eles estavam fazendo. Ainda não havia absolutamente nenhuma chance, mas eles apenas ficaram em silêncio. Se continuarmos assim, seremos ridicularizados. Todos vão rir de mim, Tian Huiyu. Seu cara, morra para mim. Eu joguei meu escudo fora. A espada em sua mão começou a acumular energia e colidiu violentamente com a espada de Tian Yuanli. A segunda espada. A terceira espada. A quarta espada. A quinta espada. No final, eu ganhei. Tian Yuanli não podia acreditar. Meu braço! Seu grito de dor se espalhou por toda a arena. O treinador rapidamente veio para impedir mais danos. Estou pensando se é porque não é uma faca? Embora a parede de espadas de Tian Yuanli tenha sido destruída sem movimentos, o último movimento não foi concluído. Afinal, a espada usada para treinamento ainda tem limitações. Li o homem anunciou que todos os alunos do 8º grupo passaram na segunda fase do exame. Os membros da equipe me cercaram animadamente.
Liu, o homem, percebeu que eu estava usando a sétima dança da borboleta. Apenas olhando para os movimentos em si, eles estão no mesmo nível de Yemen. O que aquele cara que gosta de tramar fez? Em apenas 21 dias, ele obteve um crescimento esmagador em todos os aspectos. Estratégias e táticas excelentes, além da determinação de cortar o braço de Tian Yuanli. Esse é o verdadeiro talento mundial. É uma pena que eu seja o mestre do pavilhão do caminho demoníaco e não possa aceitá-lo como meu discípulo. Mas Tian Huiyu, seu garoto, também não pode ficar feliz ali. Porque você revelou involuntariamente sua vida para todos. Em seguida, é o confronto entre o sexto e o sétimo grupo. O líder do sexto grupo naquela noite. Ainda assim, fui ferido pelo meu ataque. Uma dor aguda irradia da lateral do meu corpo, aproveitando a oportunidade de ele ter saído do dormitório. O canalha que deixou as pernas de todos os membros da equipe nesse estado lamentável é esse sujeito desprezível, Tian Huiyu. Ele está convencido de que eu estava fingindo não ter artes marciais durante todo esse tempo. O pessoal do grupo 7 viu todos do grupo 6. Mancando e acreditando que iriam perder, eles planejaram usar a formação 6 para atacar audaciosamente e obter a vitória. Os membros do grupo 6 também acreditavam que, com as pernas desse jeito, eles certamente perderiam. O líder do grupo, Ying, queria que esses caras o agradecessem pelo resto de suas vidas. Ele ordenou que Bai Shenfin ficasse sozinho na frente. O líder do grupo 7 zombou deles, os caras mancos. Que diferença faz mudar a formação? O líder do grupo 6 olhou para ele friamente, e os dois logo começaram a lutar. O líder do grupo 6 facilmente derrubou o escudo do líder do grupo 7. Em seguida, o som de carne sendo rasgada ecoou por toda a arena. Ele rugiu e ordenou que seus membros o seguissem, usando o líder do grupo 7 como um escudo de carne para abrir caminho através do banho de sangue. O grupo 7 foi completamente suprimido nessas circunstâncias. Sob o comando do líder, o grupo 6 aproveitou a oportunidade para perseguir, sem lhes dar a chance de se levantar. Liu, o homem, não fazia ideia de quem era aquele líder do grupo 6. Ele olhou silenciosamente para seu oponente. Vocês são os próximos. Maldito Tian Huiyu. Eu também percebi que parecia ter atraído um inimigo muito problemático. A segunda fase do exame terminou em breve. Os caras das seitas superiores devem se sentir muito frustrados desta vez, porque desta vez é um exame em grupo. Então, algumas pessoas com alguma força serão atacadas por membros fracos do grupo. Se as posições não forem reconfirmadas com base nas pontuações dos perdedores, as seitas superiores continuarão protestando ao diretor. De qualquer forma, aqueles caras crescerão usando as artes marciais de suas famílias, mas os caras das seitas pequenas e médias basicamente acabarão se perderem os recursos do pavilhão Madal. Falando nisso, os caras que passaram na segunda fase do exame. Eles já deveriam ter ido todos para a biblioteca de Grimórios agora, certo? Olhando para a biblioteca de Grimórios à minha frente, sinto que é ainda mais magnífica do que o prédio principal do pavilhão Madal. Enquanto eu estava no escritório de serviço, outros alunos já foram ao primeiro andar. Eles vão ao segundo andar hoje? O mestre me disse que até a segunda fase do exame. Não faça coisas inúteis. Concentre-se em se familiarizar com a técnica da espada dança da borboleta e o exame da fórmula do coração sem céu, e a probabilidade de aprovação aumentará. E as coisas inúteis na boca do mestre se referem à biblioteca de Grimórios. Por causa do mestre, eu já estou aprendendo as artes marciais que aparecem no quarto e quinto andares da biblioteca. Ele declarou orgulhosamente que nenhuma das artes marciais no primeiro andar se compara às artes marciais de nossos mestres. Mas eu tenho o Zilau, então tenho que tentar digitalizar todos os 2 andares e fazer o upload. Esta é a primeira vez na minha vida que vejo tantos livros. Há apenas 1 hora no primeiro andar, então tenho que me apressar. Deixei o Zilau digitalizar os livros que estou folheando. Eu posso folhear um livro em algumas dezenas de segundos. Depois de digitalizar os livros de artes marciais, ainda resta meia hora. Eu deixei o Zilau armazenar primeiro e não transferir imediatamente para minha mente. Parece que eu só olhei para as estantes externas. Devo dar uma olhada nas internas também. Uma enorme estela de pedra está erguida bem no centro da biblioteca. O gerente que protege as artes marciais no primeiro andar parece ser um mestre muito poderoso. Mas eu não entendo por que há uma estela de pedra bem no centro da biblioteca. O guardião das artes marciais olhou para a placa de identificação no meu peito que simboliza o candidato a pequeno mestre. Então ele explicou que esta é a estela deixada pelo patriarca Tiamo, o fundador de nossa seita. Só então percebi que as palavras na estela pareciam ser poemas. Essas marcas me surpreenderam.
Perguntei se isso foi esculpido com os dedos. O guarda de artes marciais deu uma resposta afirmativa. É difícil para uma pessoa com força interior fraca deixar marcas na pedra de jade azul, mesmo com uma espada. No entanto, o patriarca injetou força interior em sua mão e escreveu isso. A maioria das pessoas está muito ocupada apenas olhando para um livro. Ele não sabia se era por causa de laços de sangue. Então eu descobri as grandes marcas do patriarca. Eu disse que também não estava olhando e quase fui embora. Isso era natural aos olhos dele. Embora sejam poemas deixados pelos ancestrais, com tantos livros de segredos aqui, a pedra de jade clara não chama a atenção. Ele guarda este lugar há mais de 20 anos e não viu ninguém observar este grupo de estelas. Ele viu que eu estava ocupado há muito tempo e me pediu para terminar de misturar os remédios. Será que terminei mesmo? Quando me virei, notei algo incomum. Havia marcas afiadas no outro lado da estela de pedra. Como se estivesse escondendo algo. Pedi a Silau para analisar essas marcas, e Silau concluiu a análise rapidamente. Os resultados mostraram que as marcas foram feitas riscando a parte de trás com a ponta afiada de uma espada. Estranhei quem teria feito essa coisa assustadora na estela do ancestral mestre. Silau analisou a profundidade dos sulcos e concluiu que as marcas foram deixadas por duas pessoas. É impossível ver tudo a olho nu. Pedi a Silau para me mostrar as marcas de espada digitalizadas em realidade aumentada tridimensional. Da perspectiva da projeção tridimensional, a força de cada marca de espada. O ângulo de corte e perfuração é completamente diferente. Riscar aleatoriamente as marcas de espada existentes. Será que é para cobrir as marcas de espada originais? Pedi a Silau para manter as primeiras marcas e apagar todas as outras. As primeiras marcas foram rapidamente diferenciadas. Minhas pupilas se contraíram repentinamente. Isso realmente não são simples marcas de espada, mas sim movimentos de espada compostos por inúmeros movimentos. Dessa forma, é impossível ver quais são os movimentos. Realmente me falta imaginação marcial. Perguntei a Silau se ele poderia analisar essas marcas de espada e exibir os movimentos da espada por meio de imagens tridimensionais? Para determinar o poder de deixar as marcas de espada, Silau precisa saber a dureza da pedra de jade clara. Neste momento, o guarda-samurai me perguntou por que eu ainda não tinha ido ler os livros. A parte de trás desta estela de pedra está uma bagunça. Diz a lenda que costumava haver movimentos de espada aqui que continham os insights do ancestral mestre do reino celestial. Não sei quem danificou a parte de trás dessa forma. Talvez seja para monopolizar os insights do ancestral mestre. Depois de ouvi-lo, me perguntei se essas marcas são realmente apenas danos. O guarda-samurai foi fazer uma patrulha e me deixou passear livremente. A oportunidade finalmente chegou. Silau me pediu para colocar toda a minha palma em contato com a estela de pedra para analisar a dureza da pedra de jade clara. Senti uma pontada de dor na palma da minha mão. Silau usou a dureza do diamante como padrão, e a dureza da pedra de jade clara é 7. Silau analisou a combinação de marcas de espada com base na dureza, exibindo os movimentos vívidos por meio de imagens tridimensionais. Eu e aquela figura nos encaramos. Eu estava prestes a perguntar quem era ele. Silau avisou que não suporta a função de diálogo bilateral e agora começará a exibir as marcas de espada. Fiquei maravilhado com o quão poderoso é isso. A figura dourada da espada restaurou as marcas de espada passadas em uma velocidade incrível. Minha voz tremia e perguntei a Silau se isso era um movimento. Silau analisou que todos os movimentos estão conectados. Com base nas artes marciais aprendidas pelo mestre, é de fato um movimento. Como isso é possível? A densidade da dança da lâmina sobreposta é composta por 80. O mestre também levou 6 meses para dominá-la. É muito complexo copiar. Este é um truque incomparável. Eu não tinha muitas expectativas para a biblioteca no primeiro andar, mas não esperava ter uma oportunidade dessas. Eu rapidamente pedi a Silau para armazenar os movimentos anteriores antes de transferi-los. Embora eu não saiba quem estava cheio de malícia, graças àquelas pessoas, consegui este movimento de espada. Devo agradecer a essa pessoa? Depois que Silau analisou as marcas de espada desordenadas que eu deixei na imagem tridimensional, ele descobriu 45 movimentos de espada conectados por certos movimentos. Meus passos para sair pararam de repente. Não é de propósito para perseguir Dai, mas são todos movimentos de espada? Apressei Silau para exibir os 45 movimentos de espada em ordem usando imagens tridimensionais. Este é o primeiro movimento, o segundo movimento, o terceiro movimento, 10º movimento, 20º movimento, 30º movimento.
Fiquei chocado ao ver esses movimentos se aproximando gradualmente da perfeição. A demonstração de realidade virtual terminou, exibindo imagens tridimensionais. Só de assistir, já estava encharcado de suor. Perguntei a Silal se ele poderia fazer com que o movimento de espada armazenado inicialmente e os 45 movimentos de espada anteriores lutassem entre si através de imagens tridimensionais. Momentos depois, os três se entreolharam. Silal ativou imagens tridimensionais no modo de duelo. Duas figuras incrivelmente altas começaram a duelar. Observei com atenção cada movimento que eles faziam. No final, a figura verde posterior venceu. O primeiro movimento, que parecia perfeito agora, foi quebrado por uma pequena diferença. Não se trata apenas de apagar os vestígios dos movimentos anteriores. Os 45 movimentos de espada são um longo processo de pesquisa para quebrar movimentos incomparáveis. Perguntei respeitosamente ao guarda-samurai se havia pedra de jade ciano apenas no primeiro andar, pois ele ouviu dizer que havia em todos os andares. Ótimo, mal posso esperar para ir ao segundo andar, todos os alunos ainda estão no segundo andar. Como o tempo de cultivo no segundo andar é meia hora a mais do que no primeiro andar, notei Tian Liucan, do seita demoníaca da facção das Seis Grandes, estava realmente aqui. Outros candidatos a pequenos chefes de seita, confiando demais nas artes marciais de suas seitas, vieram aqui. Pensei comigo mesmo que tinha que ter muito cuidado com esse cara. Caminhei na ponta dos pés em direção ao centro do escritório no segundo andar. Aqui também havia uma estela de pedra. Pedi a Silal para analisar as marcas de espada aqui como no primeiro andar. Silal detectou que as marcas de espada gravadas inicialmente eram movimentos de espada compostos por 24 estilos, mas depois, as marcas de espada deixadas por outras pessoas, um total de 56 movimentos de espada, parecem ter feito mais pesquisas em comparação com o primeiro andar, a fim de quebrar os movimentos gravados inicialmente. Embora eu quisesse confirmar imediatamente, era impossível sob os olhos do público. Pedi a Silal para extrair todos os movimentos de espada e armazená-los. Na verdade, obtive 4 movimentos incomparáveis dessa forma. Estou ansioso para transferi-los para minha cabeça e corpo e observar os alunos densos com atenção. Todos estão sendo perturbados pelo mesmo som. Olheio todos os livros aleatoriamente e os coloco de lado. Suas câmeras podem nem ser capazes de preparar. Só resta meia hora. Não há tempo para me preocupar com aquele cara. Apresse-se e concentre-se. Digitalizo o livro anterior novamente para solicitar a conclusão da digitalização. Tian Liucan da seita demoníaca observou esta cena e sorriu sem sentido. Até o momento, um total de 156 livros foram digitalizados. Em seguida, está a experiência que o mestre enfatizou muito, usando a capacidade de realidade aumentada. Se eu pensasse sobre isso, eu poderia acumular uma experiência de combate mais diversificada. Ouvi dizer que as salas de prática pessoal serão totalmente abertas após a conclusão da segunda fase do exame. Mal posso esperar para transferir os movimentos incomparáveis das artes marciais. Uma voz bloqueou rapidamente meu caminho. Esse cara é o líder do 6º grupo? Perguntei o que ele queria comigo. Ele perguntou sombriamente se eu estava fazendo uma pergunta que já sabia a resposta. Você acha que eu não adivinharia? Você é o cara que machucou as pernas de todos os membros do meu grupo? Vendo sua aparência assassina, parece que ele pretende lutar comigo aqui. Provoquei perguntando quem deixou você sair? Ele respondeu calmamente, a quem devo agradecer por isso, e alguém realmente usa esse conjunto de abaixar a lei a cada passo. Esse cara não quer lidar bem comigo. Uma voz cumprimentou para este lado. Eu e esse cara estávamos em um impasse e completamente ignorados. Aquela pessoa suspirou, realmente não me leva a sério. Um teletransporte chegou ao centro do impasse. Esse cara é Tian Liucan da seita demoníaca. Ele brinca, elogiando o líder do grupo que passou na segunda fase do exame. Como esperado. Ele diz ao líder do grupo 6 que está esperando há muito tempo. Peça para me deixar dar para ele primeiro. Depois de falar, ele ainda junta as mãos em saudação. O líder do grupo 6 não esperava que o pequeno candidato a líder da seita abaixasse a cabeça para outros alunos, mas ele me procurou o dia todo para deixar Tian Liucan florescer. Tian Liucan está pensando sobre o que fazer. Porque ele queria vê-lo, ele esperou tanto tempo. O líder do grupo 6 se sentiu desprezado e o ataque em sua mão caiu instantaneamente. Tian Liucan contra-atacou rapidamente e completou o contra-ataque em um instante. Ele perguntou ao líder do grupo 6 como estava. Ele realmente resolveu o truque que viu pela primeira vez com a coisa mais simples. Aquele cara é tão forte? O líder do grupo 6 não esperava ser subjugado por um cara que nem estava em uma postura.
Tian Liucan o viu perder o equilíbrio. Ele está suspeitando se ele machucou as costelas. O líder do grupo 6 sabe que esse cara não é apenas um estudante. Tian Liucan deu um tapinha em seu ombro e disse para ele esperar um pouco. Ele não disse nada e se virou para sair. O que esse cara quer comigo? Ele está planejando atacar primeiro? De qualquer forma, apenas com minhas próprias habilidades. Eu não posso lidar com ele. Eu ligo a realidade aumentada cibernética e defino o modo de orientação de combate para a técnica de faca Daiu. Tian Liucan me perguntou um pouco infeliz por que eu sou tão cauteloso, mas do seu ponto de vista. É compreensível, mas não seja muito nervoso, para o primeiro encontro entre meio-irmãos. É bom te ver, irmão. A palavra irmão é muito estranha para mim. Eu suspeito que esse cara está me provocando agora. Tian Liucan percebeu que era um pouco irritante. Afinal, as 6 principais seitas estão te importunando de todas as maneiras. É natural que você tenha essa atitude. Eu apenas perguntei a ele, sabendo disso, você ainda espera que eu te dê uma boa cara? Mas ele disse que só queria que nos encontrássemos pacificamente pela primeira vez, porque ele gostou de mim. Porque somos todos usuários de facas. Ele ficou chocado ao me ver cortar o braço da criança da seita Moin. Eu me tornei seu maior defensor, irmão. Eu gritei para ele parar de dizer besteiras e dizer seu verdadeiro propósito. A atmosfera entre os dois caiu para um ponto de congelamento. Ele suspirou e parece que vai demorar um pouco para se acalmar. Sem mais delongas, irmão. Venha para nossa seita de moldes de facas. Fiquei imediatamente atordoado e perguntei se ele era sincero. Ele esperou do lado de fora da biblioteca secreta para me dizer isso. Como poderia ser uma piada? Embora ele não saiba o que os outros caras pensam, ele não me considera um inimigo. Ele espera que eu entre na seita de moldes de facas para ficar ao seu lado. Eu só perguntei se esse cara estava me deixando desistir da batalha pelo pequeno líder da seita. Ele não esperava que eu entendesse dessa forma. Mas de qualquer forma, é impossível para você. Se você também usar uma faca, definitivamente entrará em conflito direto comigo. Sem chance alguma, mas se trabalharmos juntos na mesma direção, seu caminho será tranquilo. Não acha ótimo? Isso significa não me considerar um inimigo? Eu o rejeitei sem hesitar, então pouparei sua vida. A atmosfera entre os dois congelou completamente. O ancião se detectou um inimigo reunindo rapidamente uma poderosa energia no braço direito. Incline-se para a metade esquerda para evitar o ataque. Em seguida, use o segundo golpe da técnica de faca-dança empilhada, retorno à origem da força empilhada. Vai começar? Reagi rapidamente. Tian Liucan ficou atordoado e então rugiu. O ancião se detectou que o poder tremendo reunido no braço direito estava sendo gradualmente resolvido. Embora ele tenha ficado irritado por um momento. Mas pensando bem, é engraçado. Que desperdício de esforço. Se você trilhar o mesmo caminho que eu, definitivamente haverá um conflito direto, certo? O ancião se detectou um inimigo reunindo uma poderosa energia no braço direito novamente. O ancião se detectou risco de vida. Olhei para Tian Liucan incrédulo. Na verdade, era Kid Lâmina. Ele desprezou a tal ponto que, com esse nível, querer tirar a vida dele está longe de ser suficiente. Ser capaz de liberar Kid Lâmina com as mãos nuas significa que ele atingiu o auge da perfeição. Dizem que ele e Tian Wuyan da seita Shuamo competiram pela posição de pequeno mestre da seita. Acontece que não eram apenas boatos. O nível é diferente, certo? Até a próxima, irmão. Depois de adorar o deus Tianwu e enviar o poder Tianyuan para fora do salão demoníaco, eu pensei que meu nível era equivalente ao deles. Não se apresse, Tianhuion. O objetivo não é alcançá-los, mas superá-los. Tian Liucan começou a pensar na cena anterior. Ele entendeu que eu havia previsto seu ataque. Embora ele quisesse cortar meu braço direito de uma vez, ele nem tinha liberado o Ki da lâmina e eu já havia saído da trajetória. Ele pensou consigo mesmo que eu realmente não era como os gatos e cachorros comuns. Cheguei à sala de prática pessoal do salão demoníaco, um quadrado de aproximadamente 7 pés. Essa largura é completamente insuficiente para realizar as técnicas. Não é possível praticar os movimentos. No entanto, a parede de pedra é bastante espessa. Dessa forma, praticar não será perturbado por outros. Pedi ao ancião Sai para aprimorar a realidade e abrir os olhos, para exibir os movimentos na parede de pedra do segundo andar do escritório. Usando imagens tridimensionais. Isso é mais rápido e complexo do que os movimentos gravados na parede de pedra do primeiro andar. Mesmo que eu use a técnica secreta final da faca-dança empilhada, não consigo bloquear um único golpe.
Em seguida, estão as marcas de espada deixadas pelas gerações posteriores. 56 movimentos foram perfeitamente apresentados diante dos meus olhos. Que droga! Se eu não praticar com a espada, não posso completar esses movimentos de espada. O movimento inicial de corrente irregular. Na verdade, no 56º movimento, era perfeitamente incrível. Pedi ao meu pai para praticar diferentes movimentos do segundo andar. Os movimentos de espada gravados posteriormente venceram no final. Assim como os movimentos do primeiro andar, os movimentos de espada gravados posteriormente foram quebrados por um único movimento. De repente, tive uma ideia brilhante. Se eu usar a faca dança empilhada para enfrentar os movimentos de espada, os movimentos de espada gravados posteriormente, no início, também não bloquearam nenhum movimento de espada? Eu fecho meus olhos, então vamos desprezar. Claramente, há um método que pode ser usado para combater com a técnica da faca de dança de disco. 2 de mim começam um mundo. No mesmo instante, o golpe é lançado. O Tsila Sword testa a rápida ativação das células nervosas cerebrais do usuário. O ciclo de energia resultante estimula os pontos de acupuntura do corpo. A energia no dantian do usuário está sendo ativada e continua a aumentar. Uma poderosa energia interna envolve meu entorno. Meus olhos se abrem repentinamente. Eu não entendo o que está acontecendo. Eu estava claramente enterrado em um duelo de imagens tridimensionais. Inconscientemente, caí na imagem. Meu corpo parece estranho. Instantaneamente, pensei em uma possibilidade. Minha energia interna aumentou em 10 anos completos. Será que eu obtive isso? Sem a ajuda de Tsila, eu realmente consegui. Meus movimentos são dignos das mais altas técnicas marciais. Não sei porquê, sinto que agora posso usar melhor a técnica da faca de dança de disco. Diferente da sensação escorregadia e vazia de antes. Eu não apenas aumentei muito a energia interna das pessoas. Estou agora transformando a energia em forma? Embora a energia interna ainda não seja suficiente para formar uma forma de faca completa, se eu absorver o grupo de dragões demoníacos que obtive desta vez, eu também poderei ter 60 anos de energia interna. Dessa forma, a diferença entre mim e Tianliucan será bastante reduzida. Sila me disse que estive em estado de esquecimento das artes marciais por 1 hora. Está quase na hora de voltar para casa. Não devo ser capaz de transferir para o corpo. Deixe Tsila gravar os movimentos no primeiro e segundo andares primeiro. E então transfiro o 45º e o 46º movimentos gravados para o meu cérebro. Pergunto a Tsila quanto tempo leva para transferir para o corpo. De acordo com a análise, leva 5 horas para transformar as fibras musculares e os meridianos. Não há como, só posso sair mais cedo amanhã. Volto para casa e descubro que ainda há pessoas lá. Praticar sozinho não voltou. Xu Feng me cumprimenta respeitosamente. Ele também está praticando na sala de prática individual depois de recitar os livros secretos, estudando arduamente. Pergunto se ele conseguiu algo de bom. Ele responde que é apenas uma habilidade marcial de 2ª classe, mas ele não é bom em lutar com as mãos nuas. Então ele revisou um livro de varas. Neste momento, todos estão furiosos e silenciosos. Embora seja dito que são 3 dias de descanso para todos. Mas se você quer avançar, não pode perder um momento. Na manhã seguinte, finalmente completo a transformação das fibras musculares e dos meridianos. Sila remove a anestesia. Uma forte sensação de náusea surge. Sila começa a reduzir as reações internas causadas pela transformação do corpo. Sinto que só agora estou vivendo. A força em minhas mãos é completamente diferente. Comparado com quando aprendi a técnica da faca de dança de disco, é uma diferença abismal. Sinto-me incrivelmente poderoso. Tiro as roupas do meu corpo. Meus músculos também são muito desenvolvidos. Sempre parece que não é meu corpo. Olho para a parede à minha frente. Começo a acumular energia em minhas mãos. O chefe do 6º grupo está praticando energia interna. Ele entende que ficou muito orgulhoso depois de ferir Tianliucan, já que ele sentiu a diferença abismal entre ele e aquele cara. Se você quer recuperar sua dignidade, deve trabalhar mais duro na prática. Primeiro, esqueça coisas sem importância como Tianhuiyun. Você deve definir um objetivo maior. A parede ao lado dele realmente desmoronou. O instrutor fora da sala de prática ficou alarmado. O poderoso impacto atingiu tudo. O chefe do 6º grupo, que foi pego de surpresa. Ele não podia acreditar. É um assassino? Que cara tão grande! Quem é aquele cara? Tianhuiyun, aquele maldito. O instrutor repreendeu severamente minhas ações. Felizmente o aluno número 108 ainda está vivo.
Caso contrário, você seria expulso do pavilhão do caminho demoníaco. Este assunto afetará a sua avaliação. Você deve estar ciente disso. Você só poderá usar a sala de prática subterrânea no futuro. Se você quebrar de novo, não vou deixar você usar a sala de prática novamente. Eu sinceramente disse que prestaria atenção. O instrutor olhou para minhas costas pensativamente e perfurou a parede construída com o estilo de pedra quebrada com um punho. O Kung Fu interno daquele cara já chegou a um nível extremo. Eu também perguntei a Silau sobre meu poder inexplicavelmente. Por que se tornou tão poderoso? Silau disse que para poder deixar marcas na pedra que ingiu com ataques físicos, minhas fibras musculares e meridianos foram transformados. Quando o limite do corpo não é como transferir técnicas secretas de espada curta e técnicas de faca de dança em camadas, tomar a capacidade de exibir perfeitamente os movimentos como padrão. Mas tomar a capacidade de deixar marcas na pedra que ingiu como padrão. Silau, para não afetar o crescimento da minha altura, fez pequenos ajustes na magnitude da força. Se o desenvolvimento do corpo estiver maduro, o limite de transformação será maior do que agora. O tempo é a única resposta. Com a habilidade de Silau, além de estimular as placas de crescimento, não há outra maneira de aumentar a altura do mestre pela metade.